Oi, dona. Bom dia. Bem-vindas à nossa segunda temporada do podcast Encontro com Elas. Hoje, a nossa conversa é sobre algo que muda tudo: o poder do desenvolvimento emocional. Sobre a autoestima, acolhimento e, principalmente, sobre como uma mulher pode transformar a própria história em um espaço que levanta outras. A minha convidada é psicóloga desde 2009, especializada em psicologia positiva e desenvolvimento emocional feminino. Já conduziu mais de 30 mil sessões clínicas e hoje é mentora, palestrante e fundadora da clínica Levantando Mulheres, um espaço criado para oferecer um cuidado psicológico profundo, ético e verdadeiramente transformador, com atendimento online para mulheres do mundo todo. Seja muito bem-vinda, Amanda Escavacini. Obrigada, Rafa. Que prazer. Você não sabe o quão feliz eu fiquei quando eu falei assim, gente, eu não tô acreditando. Ela vem pro evento da Lari e ela vai, tipo assim, chegar num dia ideal, maravilhoso pra gente poder gravar esse encontro que eu tava querendo te chamar há muito tempo. Eu fiquei muito feliz, muito honrada em estar aqui. Eu tô muito feliz mesmo. Você é uma mulher que eu admiro, que eu tive o prazer, né, de conhecer, de estar conhecendo, estar mais pertinho. E eu amo estar na presença de mulheres que levantam outras mulheres, né, de mulheres que impulsionam outras mulheres e que impulsionam espaços para impulsionar mulheres, né? Então, saiba, Rafa, que é uma honra, que eu estou muito feliz, muito feliz, emocionada, gente, de estar aqui. E Deus faz tudo certinho e até o dia e a hora Ele preparou. Exato, deu tudo certo da forma como deveria ser. Né? Tá esse dia lindo, maravilhoso, solzão. Tava chovendo até ontem e agora, no dia do nosso encontro, tá essa coisa maravilhosa. Mas eu digo uma coisa, eu sou um puro sol, gente. Não tinha como não ter um sol hoje. Ela é mesmo, gente, sim, de verdade, ela é um sol mesmo. E assim, antes da gente falar dessa parte da frente psicóloga, da frente empreendedora, de todo o movimento que você criou, quem é você? Como você se apresenta hoje? Como você se vê como mulher? Como mulher? Isso. Rafa, eu acho que uma definição para mim, a primeira é uma mulher de fé. Eu sou uma mulher de muita fé. Eu me vejo como uma mulher corajosa, uma mulher posicionada, cheia de amor, de cuidado. E como mulher eu gosto, né, muito de me conhecer, de me cuidar, de ter o meu tempo para mim. Então eu amo caminhar, eu amo estar com os meus, eu amo o meu momento de ter o meu devocional, de ter o meu tempo sozinha também. Sim. Eu amo ser psicóloga. Isso faz parte de algo que eu amo como mulher também, né? Sim. E como mulher, além de tudo, eu sou esposa. E gente, eu não sei quem não é casado, mas eu amo ser casada, Rafa. Eu levanto a bandeira, entendeu? Eu não né, vejo gente? A hora, tá? Temos recado aqui. Então, eu amo ser esposa, estar em família, amo ser mãe. Eu acho que, inclusive, eu tenho certeza que eu sou muito boa em muitas coisas. Mas ser mãe, assim, é algo que toma meu coração e me completa muito. Eu acho que foi uma transformação. Depois que eu fui mãe, eu acho que algo em mim, assim, nossa. Eu lembro que depois, quando o Theo nasceu, eu escrevi um texto, Rafa. Ah, é? E naquele texto eu falava assim, hoje eu podia ir pra guerra e eu venceria. Essa força que você me trouxe, filho, é algo assim, então é algo que eu amo muito também. Então, eu acho que a Amanda, né, ser psicóloga, hoje ser mentora, palestrante, né, liderar a clínica, são partes, né, dessa mulher, retratos dessa mulher. E nós somos mulheres assim, né, Rafa, com tantas funções, né, mas uma única essência. Exatamente. Então, a gente não é uma coisa só. Não é. Eu achei meio impossível uma mulher ser uma coisa só, né? Tipo, eu sou apenas isso. Não, eu sou vários pedaços que me transformam nessa mulher que eu sou. Você comentou que você ama ser psicóloga, né? Como foi esse movimento para você escolher atuar nessa frente, né? Se teve algum momento mesmo ao longo do seu crescimento, que teve uma hora que você olhou e falou assim, nossa, eu acho que realmente esse caminho seria
bom para mim, transformador de uma determinada forma. Como que foi esse processo? Você sabe, Rafa, que eu acredito muito em propósito. Uhum. E eu acho que a gente já nasce com um propósito. Eu acho que Deus já nos faz com um propósito. Eu acredito nisso, né? Sim. Que a gente já vem com um propósito muito certo. E eu tive a feliz, né? A feliz mesmo, um feliz presente de poder viver o meu propósito também na minha profissão. Porque a gente pode viver o nosso propósito de várias formas. Sim. E eu encontrei nessa profissão a minha vocação também. Então, desde pequena, desde adolescente ali, até as minhas amigas falavam, eu sempre fui muito observadora, eu era até mais tímida, mais quietinha. Hoje eu não sou, tá, gente? Mas eu era mais quieta. E aí, sempre observadora, sempre escutando muito, sempre acolhendo, e sempre muito certa naquilo que eu ia falar. Então, assim, pensando muito para falar, né, algo que realmente eu achava que seria direcionadora ali, até na vida das amigas. E elas falavam, Amanda, você tem que ser psicóloga. Amanda, você é nossa psicóloga. Eu acho que isso também teve uma influência, Sim, viu? As minhas amigas. provavelmente. E eu tenho uma prima, né, que é psicóloga também, a Manu, excelente, assim, incrível. Sim. E eu acho que isso me aproximou também desse mundo, e eu falo assim, cara, eu quero. Mas, na verdade, quem faz psicologia, eu vou contar um segredo das psicólogas. Não sei se é de todas, mas da maioria. Muitas vezes a gente vai buscar a psicologia como algo para resolver a nossa dor. Sim, sabe? algo de dentro. Algo de dentro, né? A gente quer ir lá e a gente acha. Eu tinha uma ilusão, assim, fantasiosa mesmo. Eu achei, sei lá, vou chegar lá, é tipo uma sessão de terapia. Sim. Cara, não tá pensando nisso. Né? E aí, porque as nossas dores a gente resolve realmente na sessão de terapia, sendo paciente, né? E não estudando psicologia. E aí, chegando lá eu acho que eu me descobri mais ainda, sabe? Sim. No tanto que eu amo cuidar, no tanto que eu amo escutar, acolher e principalmente impulsionar. Sim. Eu acho que, falo que a psicóloga, ela sempre vai te orientar, ela vai te ouvir, ela vai te abrir, eu falo como uma lente de aumento, né? Sim. E quem escolhe sempre é o paciente, né? A gente tá ali para pegar na mão, de certa forma. Exato. É interessante você ter trazido esse ponto que muitas pessoas, muitas mulheres psicólogas, né, profissionais, acabam escolhendo a psicologia como uma forma de trabalhar algo delas, né? Quando eu estava na faculdade, eu sou formada em publicidade e propaganda. Eu fui um pouco também meio que influenciada até pelo meu pai, que trabalhou com comunicação social, né? Ele é jornalista. E eu acabei indo, eu gosto de falar, vamos. 18 anos, a gente às vezes toma as decisões assim. E aí, no meio da faculdade, eu cheguei até a cogitar ir para psicologia. Eu olhava e falava assim, nossa, eu olhava e falava assim, eu acho que ia ser uma área muito legal de eu trabalhar e tudo, principalmente pelo momento de vida que eu estava passando na época, porque eu estava estudando, eu trabalhava, morava sozinha, então estava várias coisas acontecendo. Exato. Só que eu acabei não indo por esse caminho, porque eu achei que eu poderia correr algum risco de perder a minha bolsa de estudos, né? Mas acabei não fazendo. Mas uma das coisas que eu queria muito era conseguir tentar entender o que passava dentro de mim, né? E o processo de entender isso não teria sido fazer a faculdade. Não. O processo foi eu criar a coragem de ir atrás do processo terapêutico, né? E essa fala é muito importante, eu já amei. Porque eu acho que coragem é algo que muda a vida da gente. Sim. Mesmo quando a gente fala de terapia, porque muitas pessoas, né, procuram a terapia num processo assim, mais facilitador. Não, muitas até num processo mais facilitador, eu quero me conhecer, mas muitas outras num processo mais extremo. Sim. E inclusive aguardam muito, né? Então exige coragem a gente decidir cuidar de nós. Sim. Deveria ser o contrário, né? Deveria ser assim, fácil, acolhedor, deveria ser algo que a gente olhasse até como que eu vou dizer, como um processo mais até esperado. Um processo que houvesse motivação para a gente fazer. Não fosse um processo assim, algo natural, algo de tipo, eu vou buscar o trabalho terapêutico para poder, né, entender como eu posso não espelhar talvez coisas que eu tive contato em algum momento da minha vida, num outro futuro relacionamento que eu vou ter, ou qualquer coisa que seja. Sim. Né?
E eu confesso que realmente eu ter ido atrás do processo terapêutico me exigiu muita coragem, porque, inclusive, hoje eu tive minha sessão de terapia. Eu amei, eu falei, gente, hoje é um dia terapêutico. É o combo todo. E, assim, eu amo a minha psicóloga. Essa mulher conseguiu, assim, me fazer, sério, assim, não sei nem dizer, eu tô com ela desde agosto de 2023, eu já faço trabalho terapêutico desde, acho que 18 anos, mas ela tem uma mistura de várias coisas, assim, só que hoje eu levei tanta burdoada. Nem vou falar que acontece, tá, gente? Tanta burdoada, que eu fiquei assim, a sessão inteira. Aí ela olhou pra mim e falou assim, calma, não fica bravo. Tá tudo bem. Eu falei assim, não, eu sei que tá, mas aqui tudo bem, vai, pode continuar. Mas assim, é transformador, porque às vezes a gente precisa também desse choque na cara de falar assim, querida, não é bem assim que as coisas funcionam. Né? Porque se a gente não mudar a nossa mentalidade, nada Exato. vai mudar. Mas eu quero parabenizar a sua psicóloga e dizer, colega, olha, você não tem noção como meu coração fica quentinho quando a gente ouve isso. Sim. Né? Ela fez um trabalho gente, lindo. É demais, é lindo. E é sobre isso, e terapia é sobre isso. Sim. E hoje, Rafa, por exemplo, muitas mulheres resistem, né? Se a gente for pensar, Amanda, né? Essas mulheres que chegam na clínica mesmo. Muitas vezes são mulheres que são fazedoras, realizadoras, Sim. São mulheres grandes, que elas executam várias coisas, elas dão conta da casa, da família, da empresa, mas se esquecem muitas vezes de cuidar delas, né? Sim. E aí, poxa, é tão bom, é tão acolhedor, e eu não falo, isso eu adoro contar, eu falo assim, ó, eu defendo terapia, gente, não é como psicóloga, não. Sim. Ou melhor, não só como psicóloga. É claro que eu defendo como psicóloga. Mas eu defendo como paciente. É transformador. Como alguém que também passa pelo processo, que também se cuida. Que também tem dores, que também tem desejos, que também tem conflitos. Sim. E como alguém... Quando você me perguntou até, né, como você se vê como mulher, teve algo que eu acho que eu esqueci de falar, e eu preciso falar para as mulheres. Sim. Como alguém imperfeita. Sim. Porque o nosso grande dilema hoje, Rafa, sabe o que é? Muitas vezes a gente tá lá, tentando ser a mulher perfeita. Foi por isso que eu levei bronca hoje. Ah, tá. Desculpa aí. Foi por isso que eu levei bronca hoje. Porque ela falou assim... Perfeição em tudo. Ela falou, você tem um juizinho que você coloca em você, que é de tipo assim, eu não posso fraquejar, eu não posso pisar em falso, eu não posso errar naquilo, isso tem que estar certo, isso tem que estar no lugar. E é muito engraçado, eu vou trazer um exemplo simples aqui, mas hoje eu tava adesivando os produtos da Capim. Sim. E são adesivos diferentes do que eu usava antes, pus até luva para não estragar. E aí eu fui percebendo isso na hora de colar o próprio adesivo, sabe? Que eu não tava querendo nem que ele ficasse 1 milímetro. Eu falei assim, gente, eu não me permito nem errar o negócio do adesivo aqui. Sabe? E será que é erro? Não é. Não é, tipo, é um trabalho artesanal manual, então vai ser assim. Exatamente sobre isso. Incrível. E me fala uma coisa, quando você começou o trabalho terapêutico, o seu foco sempre foi o movimento feminino? Como que surgiu toda essa jornada até chegar nesse movimento do Levantando Mulheres? Eu quero muito que você conte essa história aqui. E eu quero muito também que a gente converse sobre algo muito importante que você comentou quando você trouxe a abertura da clínica, que você esperou muito tempo, mas o tempo certo. Então, como foi isso? Bom, a gente começou, na verdade, o movimento vem antes da clínica, né? Então, o movimento Levantando Mulheres, ele começou no ano de 2019, Rafa. E ele é um chamado, né? Eu me emociono só de trazer. Estou ansiosa por ele. Ele é, assim, um propósito, né? E onde ele nasceu? Eu acredito muito que ele nasceu no coração de Deus, né? Até pela forma que ele aconteceu. Então, em 2019, eu tinha uma amiga muito amada, né? De infância, uma amiga de infância que me procurou na vida adulta. E ela estava passando por um processo, por um tratamento oncológico, né? E o processo em si era um processo já muito difícil, muito dolorido,
emocionalmente, fisicamente, e a gente, né, ficou muito próxima. A gente se unia em conversas, em cuidado, em oração, e essa minha amiga, ela era muito ativa, muito inteligente, e trabalhar para ela era estar em movimento, trabalhar para ela significava, eu tô aqui, eu tô vivendo, eu tô, né, encarando isso. E aí um dia ela me ligou, chorando, né, muito triste, e ela me disse que ela tinha uma colega de trabalho que trabalhava com ela, tinha dito, olhado para ela e falado assim que era muito difícil trabalhar olhando para alguém que estava doente. E aquilo feriu ela de uma forma muito grande, e quando ela contou aquilo para mim, sabe, foi assim, foi muito impactante. Porque eu acho que a nossa boca, ela pode declarar, ela pode proclamar coisas boas, como ela pode realmente, né, maldizer. E assim, eu não julgo essa colega, porque talvez ela estivesse também passando por um momento difícil, mas como a gente tem que ter cuidado, né, com o que a gente fala. Porque naquele momento, e na sensibilidade que a minha amiga estava, para ela foi muito crucial aquilo que ela ouviu. Tanto que ela pensou ela falou, olha, Amanda, acho que eu não vou mais trabalhar. E eu falei, amiga, peraí. Isso é sobre ela, não é sobre você. Né? Para você é importante trabalhar, para você é importante estar, para você é importante continuar. Sim. E aí eu falei, não, isso... E aí eu acolhi ela, né, e foi ótimo ali o nosso momento, né, depois de toda aquela dor, mas a gente se levantou ali. Sim. E no outro dia eu acordei, e eu sempre fui de escrita, Rafa, sim, mas de escrita intuitiva, sabe? Ficar lá. Sim. Veio e eu abri o Instagram, escrevi um texto que tá até hoje lá, né? E esse texto, o título desse texto é, né? Que a gente seja, que nós sejamos, né? Seja uma mulher que levanta mulheres. E aí nesse texto eu falava exatamente sobre isso, sobre o poder que a gente tem, né? Sim. De levantar, de abençoar, de ser a mulher que impulsiona a outra. E como a gente também pode fazer isso de uma forma contrária, né? Como a gente pode derrubar uma mulher com uma palavra, com um olhar, com uma atitude. E ali nasceu, né, esse convite para que a gente fosse realmente mulheres que levantem outras mulheres. E eu pedia que as mulheres espalhassem isso, sim, né? Claro, sem abrir nada do que estava acontecendo com a minha amiga, nem sim, nada, eu só senti isso e escrevi. E foi muito legal. Porque, assim, as mulheres se identificaram muito, né, e compartilharam, e começaram a conversar sobre isso. E aí, logo mais, eu lancei um desafio. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, bora ser essa mulher que levanta mulheres? Então, hoje, acho que isso já era no Dia das Mulheres, não lembro agora a data exatamente, mas o desafio começou assim, olha, abençoe uma mulher hoje, mande uma mensagem, levante uma mulher. Escreva algo para ela, ligue, vá à casa dela, né? A gente mora no interior, gente, sim, então a gente vai na casa das pessoas com muita facilidade, né? Aqui em São Paulo é mais difícil. Com um mês de antecedência, no caso. Apesar que lá as agendas estão ficando bem cheias também, viu? A gente tem que mudar isso. Mas o convite foi esse. E aí as pessoas foram se conectando, Rafa. Sim. E aí um dia eu estava sentada, assim, né, na minha casa, e começou a nascer esse desejo, né, desse movimento ficar maior, mas eu ainda não sabia como. Sim. Aí eu fui convidada para fazer uma palestra, uma prefeitura me convidou para fazer uma palestra e falou assim, Amanda, a gente quer que você faça essa palestra, a gente quer que seja a palestra do Levantando Mulheres. Ou seja, o Levantando Mulheres já tinha nascido. Sim, né? E mas ele ainda estava fermentando no movimento de tipo, como ia ser. Aí o que aconteceu? Ok, passei um valor de palestra bem absurdo, assim, de baratinho, sim, mesmo, significativo para pagar a gasolina. Aí falaram que não, só se fosse gratuito. E aí eu falei, gente, né, e Rafa, não vou abrir para todo mundo, porque, né, gente, a gente tem... Mas sim, no meu coração até hoje, vários movimentos eu abençoo, né, com palestras gratuitas, em várias situações. Mas ali, especificamente, eu senti que eu falava assim, não era para ser. Sim. Eu tinha também umas amigas, né, empresárias, empreendedoras, gente conversando. Eu falei, gente, eu queria tanto fazer essa palestra do Levantando Mulheres, é algo que... E aí elas falaram, Amanda, por que você não faz? Você não pensou você em fazer essa palestra?
Ai, cara, parece que assim, No ó, fez seu um... espaço, né? Eu falei, eu tô pensando agora. Falei, não tinha pensado, mas tô pensando agora. E aí, o que que aconteceu, Rafa? Aí a gente começou a idealizar isso. Eu comecei a pensar em como seria. E foi a coisa mais linda deste mundo. Por quê? Porque assim, parece que todas as portas começaram a se abrir. Eu chegava nas lojas, eu contava para uma amiga, para uma loja que era cliente, assim, olha gente, eu tô pensando em fazer um evento para mulheres, um evento que vai ser uma manhã de autoestima, de autocuidado para nós. Eu vou trazer uma palestra, né? A gente vai ter alguma dinâmica lá. E às vezes sem nem eu pedir, Rafa, não precisava pedir, não precisava. Uma amiga falava assim, tipo uma dona de, né, loja ali, e eu falo que eu sou a rainha das parcerias, e da parceria ganha-ganha, tá, gente? Vou ensinar vocês. E aí, elas falavam assim, então toma um brinde. E elas me davam um presente para sortear no evento. E nessa época também, Rafa, eu tinha, né, eu faço parte de um grupo de oração que chama Mães que Oram. E a gente ia numa casa de acolhimento para alcoolistas, né, de drogadição, onde era uma instituição de cuidado. E tinha a ala feminina. E de cada 15 dias a gente ia lá. E a ala feminina, eles precisavam de algumas coisas, né? Muitas vezes assim, do básico até, né? Sim. As mulheres que estavam internadas lá. E a gente fazia um trabalho muito legal, mas o nosso trabalho, claro, muito simples ali, né? Muito mais voltado realmente na parte, sim, mas assim, na parte até de cuidado, de fazer mesmo uma oração, um acolhimento, de estar ali com elas, um momento de presença. E aí veio a ideia, eu falei, tá, gente, vamos unir o Levantando Mulheres. Nós vamos fazer o Levantando Mulheres e toda a renda dos convites eu vou doar para a ala feminina, né? Na época era uma instituição que chama Mãe da Vida. E aí, Rafa, o que aconteceu? Começou esse movimento e as pessoas começaram, a gente começou a falar. Quando a gente abriu, na época, para venda, né, os convites do Levantando Mulheres, era convite impresso, tá, gente? Na época não, lá, né, não tinha ainda Simpla, Eduze, não sei lá se a gente nem pode falar das plataformas de... super, eu adoro. Eu prefiro do que um convite na Simpla. Desculpa, Simpla, mas eu gosto do manual. Rafa, em 24 horas, nós vendemos 100 convites. Sabe um negócio? Eu não sei explicar. E hoje eu abro, como foi a organização. Tem um caderninho desse tamanho, espiral, estava escrito lá, primeira página, Levantando Mulheres, de canetinha. Segunda página, porque eu sou do papel, gente. Segunda página, organização do evento. Gente, a hora que eu olho para aquilo, eu falo, meu Deus, que organização era essa? Porque estava assim, sei lá, Maria, Itaberá, 10 convites, né? Joana, tal, tantos convites. Cada amiga pegou tantos convites, foi vender, levou para tal lugar. E foi. Mas o mais especial do Levantando Mulheres, na verdade, eu ainda não contei. O mais especial do Levantando Mulheres foi no Dia das Mulheres, né? Eu peguei esse convite impresso lindo, que eu tenho até hoje, né? E eu peguei um desses convites e eu fui à casa da minha amiga, né? E levei esse convite a ela e disse para ela, tive o prazer de olhar para ela e falar, né? Você é a inspiração para que tudo isso esteja acontecendo. Se mulheres serão levantadas, né? É porque em algum momento você foi derrubada. Alguém teve que ser derrubada para que outras mulheres fossem levantadas. Sim. E a gente viveu uma tarde linda e a gente se abraçou e a gente orou e ela ficou muito feliz, sabe? E nós combinamos, né, que ela iria para o evento, eu fui convidá-la para participar do evento. E uma semana antes do evento mesmo, da data do evento, começou o quê? Covid no mundo. E a gente não sabia o que ia acontecer. Sabe quando começou a falar? E aí, o que vai fazer? Vai usar máscara. Eu nem sabia que era máscara. Álcool em gel. Vai pegar álcool em gel, vai comprar. O que vai fazer? Vai cancela, não cancela. Em alguns lugares está cancelando. E eu falei, gente, nós vamos manter. E assim, tudo, Rafa, que eu faço na minha vida, né, enquanto mulher, né, eu consagro a Deus. E eu tinha certeza de todas as portas abertas, tudo que ele foi fazendo. E no meu coração eu senti muito forte. Não cancela,
é para acontecer e esteja em paz. E eu fiquei em paz, e eu falei, a gente vai fazer, né? Não tinha nenhum anúncio ainda, olha, não pode fazer, né? Só que o que aconteceu? Minha amiga ligou e falou assim, Amanda, os médicos, a gente não sabe o que está acontecendo, os médicos estão orientando, talvez que eu não vá. Ou... Eu falei, você não vai? Porque imagina que eu ia colocar em risco de, né, ir para lá. Eu falei, a gente não sabe como vai ser. Aí eu falei, olha, eu vou te ligar. Então, quando terminar o evento, eu te ligo para contar como foi, né? E aí ela falou, então tá bom, combinado, ficou combinado assim. E aí a gente teve aquele evento, gente, que foi a coisa mais linda, mais impactante, mais, sabe, aquelas mulheres lindas ali prontas para receber mesmo um transbordo, para transbordar, né, na vida das outras, porque o Levantando Mulheres, ele é em si, na verdade, um convite para que nós sejamos essa mulher que levanta mulheres. Para que a gente se levante, levantar, né? porque a gente não consegue levantar outra mulher se a gente não se levantar. Então, antes de levantar outra mulher, eu preciso me levantar, eu preciso olhar para mim. E aí, quando a gente estava, né, finalizando o evento, eu coloquei uma foto da minha amiga, né, e falei, vocês estão se sentindo levantadas aqui? E é claro, né, elas, uhul, né, muito. E aí eu falei, então, pra gente ser levantada, infelizmente uma mulher foi derrubada. E Rafa, você levanta mulheres? Sim. Eu acredito que sim. Eu levanto mulheres? Sim. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você já derrubou mulheres? já. Eu também. A gente derruba, sabe? Às vezes sem querer, às vezes... Porque a gente erra, a gente é imperfeito. E eu falo que eu sigo tentando ser melhor todos os dias. E mesmo assim eu erro. Sim. E ali era um convite pra gente olhar pra gente com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor. E entender que sim, a gente derruba, mas que a gente quer ser essa outra mulher. Essa mulher que levanta, essa mulher que apoia, essa mulher que impulsiona. E aí eu falei, né, e contei, e falei, a gente só tá aqui, né, porque essa mulher foi derrubada. Eu falei, e hoje, infelizmente, ela não pode estar aqui com a gente. Mas eu combinei que eu ia fazer um vídeo, que eu ia ligar pra ela. E eu vou ligar agora, e eu vou ligar de vídeo. E a gente vai levantar essa mulher. E aí eu liguei de vídeo, assim, ó, no meio daquelas 100 mulheres. E a gente abençoou a vida dela, e a gente apoiou, e foi assim, lindo, foi assim, tremendo, foi algo assim que eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele me deu de viver esse momento. Por quê, Rafa? E por que o Levantando Mulheres, ele tem um sentido muito grande na minha vida? E eu assim, eu tenho muito cuidado de falar sobre isso, sabe? Mas porque naquele dia que eu entreguei o convite para minha amiga, e que eu pude falar para ela, né, o quão importante foi, né, aquilo que ela passou, e o quanto ela foi essa mulher que inspirou todo esse movimento, né. Naquele dia foi o último abraço presencial que eu pude dar da minha amiga, porque depois a gente se falava, claro, online, virtualmente, mas começou a pandemia, e alguns meses depois ela faleceu. Então, assim, eu tenho muito cuidado em falar dela, porque ela não está mais aqui, mas ela, assim, marcou a minha vida, e através da inspiração dela, eu sigo transbordando e marcando a vida de outras mulheres. Então, para mim, o Levantando Mulheres, ele não é um produto, né? Às vezes, quando a gente vê no digital, ou quando eu apresento até o Levantando Mulheres, né, eles falam, nossa, mas isso é um evento, isso... Mas ele é muito mais, né, do que isso. Ele é realmente um propósito, ele tem algo muito lindo que pulsa dentro dele, sabe? Sim. E eu honro muito o Levantando Mulheres e tudo que a gente vem vivendo desde que ele começou. Porque de lá para cá, a gente vem vivendo esse evento, né? Esse momento, eu falo que eu vivo Levantando Mulheres todos os dias na minha vida. É isso que eu quero transbordar, é isso que eu faço, né, dentro das esferas que eu estou, é isso que eu faço na internet, né, hoje é transbordar e tentar, né, sempre levantar mulheres, e também entender que o Levantando Mulheres, ele... porque ele é porque o meu rímel é aquele... Era a base. A base. Mas não tem problema. Vamos voltar aqui, então. Então, além
de ser algo que, né, que conduz aí a minha vida, a gente tem, eu falo que a gente coroa o Levantando Mulheres todos os anos no mês de março com um evento. A gente continuou, né, esse propósito. E aí, só que teve a pandemia. Então, quando chegou o outro ano, as mulheres começaram a perguntar, e a gente em pandemia, todo mundo na sua casa. E aí, Amanda, eu Levantando Mulheres, porque elas falavam também o seguinte, quando veio a pandemia, elas falavam, nossa, que bom que a gente teve aquele momento. Sim. Nossa, isso nos fortaleceu, nossa, como fez bem, como, né, a mente estava boa, como isso foi, sim, assim, um fortalecedor para viver o que a gente ia viver, né, vamos, sim, dizer assim. E aí, quando foi a pandemia, o que a gente vai fazer, tal? Vai ter Levantando Mulheres? Não vai ter? Eu falei, vai ter Levantando Mulheres. E aí a gente fez como? A gente fez uma live, transformei a sala da minha casa num estúdio. E a gente fez uma live. E na época, a gente, na nossa região, Rafa, a gente vive assim um dilema muito grande, né? A gente na agricultura, graças a Deus, assim, a gente está muito bem colocado na agricultura, né? Uhum. Mas é uma região em si muito pobre, uhum, sabe? E a gente fica nesse dueto, né, lá. E na época, em pandemia, ainda teve, assim, muitas famílias que estavam precisando. Então, o que a gente fez no segundo Levantando Mulheres? A gente fez Levantando Mulheres e Alimentando Famílias. Então, a gente continuou com esse propósito, sim, né? E aí, como que a gente fez? Eu tenho parceiraços, lembra a rainha da parceria? E aí eu conversei com mercados que são, né, parceiros, tem uma rede lá que é, assim, muito querida, né, que é a família Loureiro, maravilhosa. E eu falei, gente, eu tô com essa ideia, eu preciso arrecadar alimentos. Como eu ia fazer no YouTube, gratuito, certo? Sim. Não precisava pagar convite. Falei, gente, vocês ajudam então com alimento? Rafa, as lojas começaram a mandar os presentes lá para casa, a gente sorteou, a gente mandava Sedex, foi uma loucura. Porque não podia sair, mas as pessoas iam onde? No mercado, as pessoas iam na farmácia. Então a gente colocou carrinhos, né, em pontos estratégicos, e as pessoas deixavam os alimentos lá. Sim. Menina, foi assim, quase 1 tonelada de alimentos. Foi algo assim que eu falava. Então assim, se você perguntar para mim, Amanda, como é que foi isso? De verdade, eu não consigo te explicar. Porque, assim, é algo que Deus faz que nos surpreende, sabe? Que vai, assim, além, tipo, não dá pra fazer conta. Eu não consigo fazer essa conta. Sim. E aí a gente seguiu, depois a gente conseguiu o terceiro Levantando Mulheres também. E aí foi, né, esse movimento foi crescendo. Em março agora, desse ano, a gente tem o Levantando Mulheres com a Amanda 7. E eu espero vocês lá, e eu espero você lá, né, Rafa? Você sabe que você está intimada. Gente, tem convite e tem intimação aqui. Intimação, né? Pública. Eu tô com a roupa de ir, pode ficar tranquila. E nesse último Levantando Mulheres, que foi o Levantando Mulheres do ano passado, né? Nós tivemos 300 mulheres no Levantando Mulheres. E tem sido, assim, lindo. E o Levantando Mulheres, e eu preciso explicar isso, até por conta da clínica que eu vou contar depois, sim, que assim, a clínica, quando a gente pensa em clínica, a gente pensa em terapia. Sim. Tá? Quando a gente pensa no Levantando Mulheres, no evento, no movimento, a gente está pensando em algo que é terapêutico. Uhum. É diferente. Sim. A base do Levantando Mulheres, as minhas palestras no Levantando Mulheres, desde o primeiro, Rafa, eu uso um livro que eu amo muito, né? Todas as minhas palestras do Levantando Mulheres, geralmente eu faço várias palestras, mas as do Levantando Mulheres, elas são baseadas ou em um versículo ou em um capítulo da Bíblia. Uhum. E eu trago isso, né, para o nosso momento atual, para a nossa vida, trago aí, né, do contexto que a gente pode aprender com aquilo, porque é uma forma de, como eu falei, lá é terapêutico, lá é um ambiente onde realmente existe a transformação. Eu levo todo o meu conhecimento, né? A gente não é pedaço, nós somos inteira, né? E a gente tem tido lá um ambiente tão transformador, tão impactante, sabe? Sim. E o que acontece no Levantando Mulheres? Você quer saber? Eu quero. Mas será que eu vou contar ou elas têm que ir? Assim, eu sou ansiosa. Mas eu acho que elas têm que ir. Mas eu acho que tem que contar um pouquinho, né? Né? É claro que eu vou contar. Exato. Então, o Levantando Mulheres é um ambiente
para que nós mulheres, para que a gente se olhe com amor, com cuidado, para que a gente assuma a responsabilidade mesmo das mudanças que a gente quer, inclusive tendo um momento para nós, né? Ele é um ambiente potencializador. A gente se sente lá cuidada, amada. Não tem como você chegar lá e você não se sentir cuidada e amada. Essa é, né, acolhida. Eu falo que esse é o nosso primeiro intuito, né? Ele existe, sim, também com um objetivo, não só de ser emocional ou acolhedor, mas realmente de ser transformador. Você não sai de lá igual. Não existe uma mulher que passou pelo Levantando Mulheres e saiu e falou assim, não, tô igual. Coisa, não, pelo contrário, né? Os depoimentos que a gente tem são assim de impacto, de transformação, de mudanças, de mulheres que, poxa, eu precisava ouvir isso e realmente não só ouvir, mas mudar isso, sabe? Colocar em ação. Eu preciso, na verdade, mudar essa mentalidade e também transformar isso num novo comportamento, né? Então, geralmente, a gente trabalha lá, né? Dou um spoiler desse ano já. Esse ano a gente já tem até Não, né? Não, um spoilerzinho. Ano passado, né? gente. Vamos deixar o ano passado. Vou até contar. O ano passado, Rafa, foi o primeiro ano que eu pensei em não fazer o Levantando Mulheres. Sério? E, na verdade, não foi que eu pensei em não fazer. O ano passado, eu digo assim, do ano retrasado para o ano passado, né? Sim. Eu falo que eu achava que eu tinha vivido um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Um deles, né? Porque a gente tem momentos desafiadores. Sim. E por que para mim foi tão desafiador esse momento? Porque... antes de contar... eu gente, acho. Vamos, assim, tem que ter o docinho, tem que ter aquele negócio. Né? Ai, que delícia, gente. Estávamos aguardando ansiosamente por essa experiência. Eu acho que esse daqui é o chá mate. Peraí, vamos lá. Que eu sempre faço isso. Esse é o chá. Esse é o chá... Esse é o café gelado. Ai, que delícia. Tem um limão aí, não tem? Eu acho que tem, não sei. A gente vai na sorte. Vai na sorte. Mas... eu gosto dos dois, tá tudo certo. Vou só contar um pouco o que a gente pegou aqui. Eu e a Amanda, a gente pegou o croissant com creme de amêndoas e amêndoas laminadas com açúcar de confeiteiro por cima. Eu vou fazer a propaganda dele, aquelas propagandas ótimas, né? Porque ele é maravilhoso. Olha aí o croissant. Aqui. Ó, eu fazendo bagunça. Eu aqui fazendo foto com o croissant. E eu fazendo bagunça no... Ele é de colocar aqui no canudinho? Deixa eu te ajudar. A gente tem que fazer um brinde, tá? Tá. Então vamos fazer o brinde primeiro. A gente vai fazer o brinde com... Aí deu. E a Amanda pediu o café gelado, que é café Peraí, que eu vou fazer também de limão. Vai que ela vira minha parceira. Com certeza. E eu peguei o mate gelado, porque eu tô viciada nele ultimamente. Gente, que delícia. Antes de mais nada, da gente continuar, um brinde a nós, um brinde a mulheres que levantam outras mulheres. Um brinde. Acertei. Nossa, é muito bom. Gostou? Nossa, é muito bom. Muito, muito, muito. Ele é... Ai, gente, é o que eu sempre falo. Não tem coisa na Beth que é ruim. Nossa, é delicioso. Que bom que você gostou. E o toquinho de limão no final. Nossa, refrescante. Sim, maravilhoso. Exato. Em uma das fases da minha vida, a gente teve uma cafeteria, tá? Porque senão, gente, é pra outra hora. Mas então eu gosto croissant. Eu quero que você... Gente, vamos lá. Eu vou na mão, porque eu também. Mas eu vou na mão também. Pode pegar na mão. Porque eu vou comer aqui. Essa é a hora que a galera fica com vontade. Ai, gente. Esse aqui, ó. Eu acho legal, porque quando eu trago, vem gente me mandar mensagem no YouTube, no Insta, falando assim, nossa, eu vi tanto você lá na Beth, que eu tive aqui.
Meu, só venho. Isso aqui é espetacular. Eu já continuo, tá, gente, conversando com vocês aqui agora. Eu preciso. Dá até pra ouvir a crocância. Eu acho que foi um dos melhores croissants que eu já comi. Porque quando eu viajei, eu sou aquelas que gostam de viajar pra comer, né? Eu gosto de viajar pra comer. E aí eu fiz a rota do chocolate quente e a rota do croissant quando eu fui pra Paris. Assim, de semelhança, assim, manteigado, crocante. Maravilhoso. Maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada por croissant. Eu gosto muito. Às vezes eu pego o croissant daqui e aí eu cometo algumas doideiras, tipo assim, passo uma Nutella, Ai, gente. Morango, sabe? Bom demais, né? Bom demais. Aproveitando que a gente está na experiência sensorial aqui, antes da gente voltar ao que a gente estava falando, né, que você até sobre se ia fazer ou não, se essa sua trajetória até aqui tivesse um aroma ou sabor, qual seria? Eu acho que seria... Eu sou do doce, né? Eu amo um café, mas eu sou muito do doce. E eu acho que merengue de morango... Nossa Senhora! Você é das minhas nos doces. Um merengue de morango, sabe? Um doce de doce, fruta, com fruta. Porque tem... E assim, por que o merengue de morango, Rafa? Pavlova zona. Nossa, pavlova, gente, de frutas vermelhas, assim. E tem que ter uma fruta vermelha, tem que ter um morango, até assim, se a gente pensar em, né, trajetória, em vida. Porque assim, tem um azedinho, tem a dificuldade também, tem um negócio, mas é um azedinho bom, entendeu? Que depois que você supera, você fala, nossa, no final, a mistura, né, do morango ali com o leite condensado, com o suspiro, com o creme. Nossa, perfeito, seria um merengue de morango. Você arrasou, sabia? Porque eu gosto dessas coisas, eu gosto do merengue. Eu gosto, tipo assim, por exemplo, eu falei, o croissant com Nossa, mas isso tem que ter um morango. Mas isso aqui, pra mim... Eu gosto desse Arrasou, tipo de zerou. também. Zerou, assim, ó. Zerou. Inclusive, também só me traga aqui, Rafa, dá licença, tá? Pode deixar. Que é a minha marca registrada. Ótimo, voltaremos. Pode deixar que a gente volta aqui. Ou eu faço uma comida pra você. Que também tem isso, né? Vocês sabem, gente, mestra. Eu gosto dessas. Eu não faço uma comida pra você, de um jeito Rafa. meio Então, assim, louco. não, eu até faço uma comida, mas assim, uma comidinha bem básica, o meu. Mas tá tudo certo? Se o arroz com feijão é gostoso. Comidinha de mãe, assim, tudo bem, mas não tem. Eu brinco, né? Porque a minha mãe falava assim, porque a comida da minha mãe é muito boa, gente. Minha mãe cozinha muito. E eu falava assim, gente, eu acho que quando virar mãe, eu achava, tipo, era mágico. Não é? Você acredita que não é? Rafa, não virou, não chegou ainda. Cadê a comida de mãe? Eu falo, gente, virou. É claro, o Theo tem as preferidas dele, mas assim, não é o meu maior. Não dá pra ter todas as habilidades do mundo. Ai, que modesta, né? Mas eu tenho certeza que o Theo ama sua comida. Ama. Porque é o gosto que é gosto você de amor, faz né? por ele, é o gosto da mãe dele, entendeu? Exato. É aí isso muda. que a gente gosta. E é muito engraçado, porque a minha mãe também cozinha muito. Mineira, né? Nossa. Aí eu chego pra ela assim, nossa, mãe, minha mãe às vezes dá uns ataques de falta de modéstia. Ela fala assim, eu não acho que tá muito bom, não. Ela fala, não, mãe, tá bom, não sei o que. Aí passa um tempo, eu sei que tá muito bom. Tá, é das minhas aí, tá assim. Eu sei que eu faço bem. Exato, ela falou, eu sei que eu cozinho bem. E é muito engraçado, porque eu falo que o que eu mais gostava de ver minha mãe fazendo sabe aqueles frangos grandes que a gente compra, ou congelado, o grandão? Eu amava ver ela limpar frango. Verdade. Olha só, é um gosto meio excêntrico, gente. Né? Eu ficava assim, vendo ela limpar o frango, aí ela abria, tirava os miúdos, fazia, porque ela veio da roça mesmo, assim, de matar galinha, essas coisas, né? Eu já tô um pouquinho cimentada. Já, tá, não, eu também vim, gente, desse lugar, tipo assim, minha infância toda foi no sítio, minha avó mora no sítio até hoje. Eu tive isso até uma certa fase, assim, mas depois eu não tive mais tanto contato. Minha mãe cresceu com o pé ali na terra, sabe? E aí eu via ela limpando e fazendo as coisas, eu falava assim, nossa, que sensacional. Eu via, não gostava tanto, não. Eu já eu era do oposto do gosto disso. E aí, Rafa, até falando nisso, né? Tipo, do assunto que a gente tava do ano mais desafiador, é muito sobre isso até. Porque assim, no ano de 2025, 2024,
o meu avô, que é uma pessoa assim, tipo, muito, né? Eu me emociono, sou emocionada, gente. Como diz meu filho, mãe, você é emocionada, eu sou. Mas a gente tem que Mas eu gosto, mesmo. eu sou emocionada, eu falo. Depois que eu descobri que precisa chorar ser, é bom, eu choro o tempo maravilhoso, todo. entendeu? E tem gente que fala assim, eu romantizo a vida. Eu falo assim, não é romantizar, é a vida ser romântica. Não é só a gente romantizar, é a gente viver isso dessa forma, né? E aí, Rafa, meu avô, ele passou por um processo, por um tratamento oncológico. E foi um ano, assim, muito desafiador, porque ele era muito ativo. E eu sempre tive uma relação muito boa com meu avô. A gente é muito família. Minha família é muito unida. Sim. A gente gosta de estar juntos, né? A gente tem tudo isso. E assim, eu fui a primeira neta, né? Sempre ali na chácara, tudo. E assim, eu sei o quanto também ele tinha uma admiração, sabe? Eu lembro que quando o Theo nasceu, por exemplo, ele falava assim, e eu acho que até então ele me via como a menininha, como frágil, mas eu lembro dele falando, ele falou, nossa, como ela é forte. E aquilo fez tanto sentido pra mim, porque ali eu acho que ele me enxergou, né? De outra forma, como mulher mesmo, tipo... E aí foi um processo de um ano, onde ele teve que se afastar do trabalho, e ele era ativo, ele ia fazer, né, ele já tinha ali 80 anos, né, ia fazer 80 anos, era muito ativo, tal, muito comunicativo, é um homem admirável, de caráter, sabe, assim, sensacional. E passar todo aquele processo, né, das internações, de ver ele adoecer, de ver ele assim, sempre muito consciente. E eu acho que isso é muito difícil. Quando você está muito consciente e o seu corpo não corresponde tanto, mas sua mente está ali. Então, assim, ele que amava ir para a chácara, ele amava sair no quintal, e aí ficar muito acamado. Então, assim, foi um ano que... E quando chegou, né, e o meu avô faleceu em novembro, né, dia 28 de novembro de 2024. Então, foi um ano muito difícil, muito desafiador. E 15 dias antes dele falecer, eu cheguei um dia assim no hospital, né? E eu chego desse jeito, eu falo, sou sol, gente. Então eu chego, né? E aí, lindão, e não sei o quê, né? Brincando. Então. Ele falou assim pra mim: você tem dado notícias minhas para todos os meus netos? Eu falei, tenho. Eu falei, aqui é jornal todo dia, diariamente. E ele falou assim: eu falei, mas você quer mandar uma mensagem? Ele falou, quero. E aí ele pegou e mandou um áudio, Rafa. E nesse áudio, 15 dias antes de falecer, tá? E ele falava assim, oi, netaiada querida do vô. Ele falou, eu desejo para vocês que hoje seja o melhor dia do mundo. Eu amo vocês, né? Um beijo do vô. E aquilo para mim, assim, quando ele faleceu, não, eu assim, vou dizer para você que eu acho que foi muito mais dolorido, né, ver o processo de ver ele adoecendo e ele não conseguindo fazer aquilo que ele tanto gostava, que ele tanto amava, e eu sei que ele já estava bem doentinho, então assim, sabe, foi tranquila a partida dele, sabe, mas eu acho que depois desse processo todo você fica assim, né, e aí quando eu até pensei, não é que eu pensei em não fazer, eu acho que eu tava assim, nossa gente, eu tô vivendo um luto, e agora, né, como é que a gente... Mas aí eu lembrei dessa mensagem dele, e aí Deus também falou claramente no meu coração assim, ó, porque mesmo sendo um ano muito desafiador, foi um ano bom, foi um ano onde eu consegui cuidar de mim e de várias coisas, e aí eu senti assim muito que eu precisava transbordar aquilo tudo, como que eu tinha conseguido passar aquele ano, né, que tinha sido um ano tão difícil, e mesmo assim eu estava ali inteira, sabe? E eu lembrei muito dessa fala dele, né? E o Levantando Mulheres no ano passado foi exatamente sobre isso, né? Sobre a gente viver aquilo que a gente precisa viver. Então, o Levantando Mulheres, ele tem muita história e ele tem muita... eu trago muito para as mulheres lá esse conceito, sabe, de vida real, né? E de aprendizado, do que a gente pode fazer com tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente recebe. E aí,
esse áudio do meu avô foi a decisão para que eu estivesse lá mesmo, vivendo o luto, meses depois dele ter falecido, né? E eu até falava para as meninas, eu falava, se eu chegasse hoje e falasse que eu não iria fazer, todas iriam compreender, porque eu estava naquele momento. Mas eu acredito muito em propósito. E aí, Rafa, eu lembrava assim do meu avô, que ele viveu o propósito dele até o último, sabe? Ele foi muito feliz vivendo o que ele, e muito decidido naquilo que ele queria. E eu falava, se eu quero honrá-lo, eu preciso viver o meu propósito. Porque a gente tem essa missão, né, de continuar aquilo que a gente aprendeu também, né, e o legado. Então, eu acho que vocês estão vendo um pouquinho do que acontece, né, no Levantando Mulheres. Nesse eu trouxe uma experiência de vida minha. E também lá, a gente trabalha muito, eu tenho uma metodologia, Rafa, que ela se chama 4As. E o que é essa metodologia, né? Essa metodologia, ela são 4 pilares que quando a gente, que eu acredito nela, né? E ela é testada, validada, né? Eu já fiz uma mentoria com ela, a gente tem um curso que chama Encontrar-se, inclusive. Mas, então, além de ser algo que, né, que conduz aí a minha vida, a gente tem, eu falo que a gente coroa o Levantando Mulheres todos os anos, no mês de março, com um evento. A gente continuou, né, esse propósito. E aí, só que teve a pandemia. Então, quando chegou o outro ano, as mulheres começaram a perguntar, a gente em pandemia, todo mundo na sua casa. E aí, Amanda, eu Levantando Mulheres, porque elas falavam também o seguinte, quando veio a pandemia, elas falavam, nossa, que bom que a gente teve aquele momento. Sim. Nossa, isso nos fortaleceu, nossa, como fez bem, como, né, a mente estava boa, como isso foi, assim, um fortalecedor para viver o que a gente ia viver, né, vamos dizer assim. E aí, quando foi a pandemia, o que a gente vai fazer, tal? Vai ter Levantando Mulheres? Não vai ter? Eu falei, vai ter Levantando Mulheres. E aí a gente fez como? A gente fez uma live, transformei a sala da minha casa num estúdio. E a gente fez uma live. E na época, a gente na nossa região, Rafa, a gente vive assim um dilema muito grande, né? A gente na agricultura, graças a Deus, assim, a gente está muito bem colocado na agricultura, né? Mas é uma região em si muito pobre, sabe? E a gente fica nesse dueto, né, lá. E na época, em pandemia, ainda teve, assim, muitas famílias que estavam precisando. Então, o que a gente fez no segundo Levantando Mulheres? A gente fez Levantando Mulheres e Alimentando Famílias. Então, a gente continuou com esse propósito, né? E aí, como que a gente fez? Eu tenho parceiraços, lembra a rainha da parceria? E aí eu conversei com mercados que são, né, parceiros, tem uma rede lá que é, assim, muito querida, né, que é a família Loureiro, maravilhosa. E eu falei, gente, eu tô com essa ideia, eu preciso arrecadar alimentos. Como eu ia fazer no YouTube, gratuito, certo? Sim. Não precisava pagar convite. Falei, gente, vocês ajudam então com alimento? Rafa, as lojas começaram a mandar os presentes lá para casa, a gente sorteou, a gente mandava Sedex, foi uma loucura. Porque não podia sair, mas as pessoas iam onde? No mercado. Sim. As pessoas iam na farmácia. Então a gente colocou carrinhos, né, em pontos estratégicos, e as pessoas deixavam os alimentos lá. Sim. Menina, foi assim, quase 1 tonelada de alimentos. Foi algo assim que eu falo. Então assim, se você perguntar para mim, Amanda, como é que foi isso? De verdade, eu não consigo te explicar. Porque, assim, é algo que Deus faz que nos surpreende, sabe? Que vai, assim, além, tipo, não dá pra fazer conta. Eu não consigo fazer essa conta. Sim. E aí a gente seguiu, depois a gente conseguiu o terceiro Levantando Mulheres também. E aí foi, né, esse movimento foi crescendo. Em março agora, desse ano, a gente tem o Levantando Mulheres com a Amanda 7. E eu espero vocês lá, e eu espero você lá, né, Rafa? Você sabe que você está intimada. Gente, tem convite e tem intimação aqui. Intimação, né? Pública. Eu tô com a roupa de ir, pode ficar tranquila. E nesse último Levantando Mulheres, que foi o Levantando Mulheres do ano passado, né? Nós tivemos 300 mulheres no Levantando Mulheres. E tem sido assim lindo.
E o Levantando Mulheres, e eu preciso explicar isso, até por conta da clínica que eu vou contar depois, Sim. que assim, a clínica, quando a gente pensa em clínica, a gente pensa em terapia. Sim. Tá? Quando a gente pensa no Levantando Mulheres, no evento, no movimento, a gente está pensando em algo que é terapêutico, é diferente. Sim. A base do Levantando Mulheres, as minhas palestras no Levantando Mulheres, desde o primeiro, Rafa, eu uso um livro que eu amo muito, né? Todas as minhas palestras do Levantando Mulheres, geralmente eu faço várias palestras, mas as do Levantando Mulheres, elas são baseadas ou em um versículo ou em um capítulo da Bíblia. E eu trago isso, né, para o nosso momento atual, para a nossa vida, trago aí, né, do contexto que a gente pode aprender com aquilo, porque é uma forma de, como eu falei, lá é terapêutico, lá é um ambiente onde realmente existe a transformação, eu levo todo o meu conhecimento, né, a gente não é pedaço, nós somos inteira, né, e a gente tem tido lá um ambiente tão transformador, tão impactante, sabe? E o que acontece no Levantando Mulheres? Você quer saber? Eu quero. Mas será que eu vou contar ou elas têm que ir? Assim, eu sou ansiosa. Mas eu acho que elas têm que ir. Mas eu acho que tem que contar um pouquinho, né? né? É claro que eu vou contar. Exato. Essa metodologia, ela nasceu de um momento desafiador da minha vida como mulher, né? E ela nasceu, claro, depois, porque a gente pega aquilo que a gente passa e a gente aprende e a gente precisa transbordar, a gente precisa ensinar outras pessoas, a gente precisa, né, impulsionar outras pessoas. O propósito vem disso também, né? O propósito vem com base em algo nosso. Sim. E que a gente, né, que foi até o caso da experiência da sua amiga, que ela veio, que você viveu e você... Eu acredito que propósito, ele não pode ficar só em nós, né? O propósito, ele é algo que nos realiza e que toca o mundo, tem que tocar o outro, né? Exato. E aí, no Levantando Mulheres, a gente trabalha muito esses 4 pilares, sempre. Então, esse ano, se você for no Levantando Mulheres, você pode ter certeza que você vai ter esses 4 pilares, que é o A do amor, que é o quê? Que é a nossa essência, que é realmente nossa identidade, nosso propósito, que é o amor de Deus, que é aquilo que veio antes de nós. Nós viemos do amor, né? Sim, viemos do amor. E o nosso segundo A, Rafa, é o A da autoestima, que é realmente quem nós somos, né? E quem nós somos independente do externo, da aprovação, né? Que é quem você é, além dos bilhetes que você recebeu nesse mundo, né? Quem você realmente veio para ser. E eu acho que muitas vezes as mulheres, elas têm se perdido nisso, né? A gente vai conversar sobre autoestima, não vai? Sim, vamos. Vamos. E aí a gente tem o terceiro A, é o A do autocuidado, que é um A essencial, esse A é transformador. E assim, se você fosse minha paciente hoje, essa é realmente algo que é indiscutível para nós, tá na lista de tarefas, que é o autocuidado. Só que a gente só consegue se cuidar, aplicar o nosso autocuidado, se a gente antes trabalhar a nossa autoestima, né? E antes a gente saber quem a gente se conhecer, porque a gente não consegue amar aquilo que a gente não conhece. E a gente só consegue ter autoestima quando a gente entende que a gente é merecedora de amor. Então, um A está conectado com o outro. Exatamente, né? E aí, depois, né, desse lado tão precioso, que é o lado do autocuidado, que é a gente conseguir aplicar mesmo, né? Esse amor por nós, ações que vão nos manter, nos deixar melhor, né? Sim. Vem o quê? O A da autorresponsabilidade. Ai, esse gente, é o que dói. Esse é o que dói. Eu lembrei da sua terapia. Por quê? Porque o A da autorresponsabilidade é o A da ação. Né? Eu vejo assim, muitas mulheres muitas vezes chegam no consultório, Rafa, poxa vida, ai, mas minha vida tá assim, mas meu marido isso, mas na empresa isso, tá? E aí tem uma frase que eu amo, assim, do Freud, né, que fala assim: qual a tua responsabilidade na desordem a qual você se queixa? Sim. Porque é fácil a gente, né, olhar um ambiente que tá em desordem, uma situação, mas e aí? Estão fazendo isso para você? E por que é que você está permitindo? Né? Então, o A da autorresponsabilidade é o A da gente realmente, eu quero modificar, eu olho para mim enquanto mulher,
né? Eu sei, eu entendo a minha essência, eu passei a me conhecer mais, eu quero me cuidar mais, tá? Mas se você coloca em prática, é você. Sim, porque às vezes tem algo também que eu acredito muito, Rafa, que é assim, ó, não basta escolher. sim. É necessário que se abrace a escolha. Sim, sim. E isso tem muito a ver também com processo e resultado, né? Porque eu vou ter que trazer isso aqui de novo. Eu trouxe no Instagram esses dias, mas foi um negócio que me deu um estalo, assim, né? Porque vira ano, você inclusive fez um conteúdo sobre isso, né? Tipo, não Sim. adianta mudar o ano se você não muda dentro de você, Exato. seu comportamento, sua mentalidade, né? Mas também o que acontece muito na virada do ano são as metas, né? E aí, eu estava conversando com a minha terapeuta e ela me propôs de pegar as minhas metas, meus sonhos, objetivos e transformar isso em 3 anos. Gente, eu amei. Ao invés de um? Conta para elas aqui, porque assim, eu achei uma estratégia sensacional. Sim, porque transforma em algo sustentável e você não chega num nível absurdo e doentio de cobrança, né? E aí eu tô trazendo isso porque eu tinha me colocado uma meta. A gente faz umas coisas. De perfeita? Exato. De treinar 317 dias no ano. E por que fazer isso com a gente? Não sei. Não bati bem da cabeça. Eu levei isso pra minha Nutri. E aí ela comentou sobre, tipo, a gente fica muito entusiasmado quando a gente fala assim, ai, mas eu vou começar a academia. Ai, mas eu quero fazer isso, eu quero ler X livros, ai, eu quero... Mas a gente esquece que o mais importante é o processo, é o movimento que a gente faz. Que é isso que você trouxe também, tipo, você tá ali, sentada. Qual que é a relação? Ah, Rafaela, você se propôs uma meta, mas o que eu tô querendo dizer aqui é desse processo mesmo que você falou. Exato. Sabe? Porque a questão da queixa, a questão de falar, mas tem isso, eu quero treinar, mas eu quero fazer, eu quero não sei o quê, eu quero nananã. E a gente às vezes fica tão focado só no que O resultado. E às vezes a gente esquece do processo, Sim. sabe? E pensando em, vamos vir para esse assunto até de metas, né? Sim. Até porque nós mulheres, tá, todos, mas nós mulheres, no começo do ano, a gente faz mais metas mesmo. A gente dá uma, né, impulsionada e... doida. E assim, é ótimo fazer metas. Eu trabalho com os meus pacientes também com metas e eu acho que isso é super importante, de dar direcionamento pra gente. Só que o excesso, ele é muito ruim, ele é muito prejudicial. É sempre bom que a gente vise buscar um equilíbrio e aquilo que vai fazer bem. Porque às vezes eu tenho uma meta imaginária ali, fantasiosa, de até empolgação, tá? Porque quando eu até perguntei, eu falei, mas por que fazer isso, né? Com a gente, né? Porque, tipo assim, fazer exercício físico, gente, é maravilhoso. Sim. Outra coisa, a minha paciente vai ter que fazer exercício físico. Vai. Não, tem que fazer. Vai. Pra quê? Negociável. Gente, porque pra mente, o que faz pra mente é algo maravilhoso. Pro shape, delícia, é linda. A gente, mulherada, a gente gosta, entendeu? Maravilhosa. Maravilhosa. Tá com o bracinho marcado, Show. mas aqui, ó... O que faz pra mente é, assim, sensacional. Então... Mudou muito a minha vida depois que eu... Não muda. E o básico bem feito funciona. O meu emocional, mental, gente... Os hormônios, né, o que a gente libera quando a gente faz exercício, sabia? é maravilhoso. Eu gosto de O suar. Final, gente, tem dias que eu vou brava, com raiva, entendeu? Eu não quero. Mas depois o final, cara, quando você obrigada porque eu fui. Delicioso, né? Então, assim, e o básico funciona, né, Rafa? Tipo, alimentação, sono, né? A gente ter essa consciência do exercício, de cuidar do nosso tempo. E entender que a meta não necessariamente é só apenas uma coisa específica que você vai alcançar aquela meta. Que isso foi outra coisa que a gente conversou também. Ela falou assim, não é só você treinar 317 dias no ano, você tem que se alimentar bem. Você tem que dormir bem, envolve outros processos. É. E o que é também recomendável, isso as meninas podem aplicar lá na casa delas, né, na vida delas, é o quê? Desenhe metas alcançáveis. Sim. Desenhe metas, comece, eu quero começar a malhar, eu quero começar a me alimentar de uma forma diferente, eu quero começar a ter um hobby, eu quero começar... Não adianta colocar e falar assim, eu vou fazer isso 7 dias na semana. Sim, não. Aí, primeiro que não deu, primeiro lá, chegou no quinto dia, frustrou.
frustração, né? Exato. Então, o que seria ideal, né, Rafa, pra gente pensar? Começa com metas pequenas. Sim. E vai comemorando cada pequena meta. A gente precisa disso. Você comemora as suas pequenas coisas, Rafa? Não, confesso que não. Não celebro. Não celebro as minhas pequenas metas e eu acho que isso é um absurdo. Eu acho um absurdo porque a gente fica tão focado no resultado lá no final que a gente não entende que o pequeno movimento que a gente fez de, sei lá, talvez o sair da cama, porque eu tenho muita dificuldade de sair da cama. Isso, inclusive, é algo que eu sempre levei em terapia. E, inclusive, a minha questão de sair da cama é o medo de não dar conta, de não conseguir sustentar as coisas, né? E, tipo, era algo que eu deveria fazer muito mais vezes no sentido de celebrar. Poxa, hoje eu consegui acordar, sei lá, 7 da manhã. Poxa, que demais, parabéns, show. Sabe? E esse lance que você comentou, né? De tipo, coloco pra treinar 7 vezes na semana. Você já não vai um dia. E já frustra, porque quer a perfeição, eu quero 7, né? Exato. Isso, na verdade, acaba sendo um ponto opositor, né? E Sim. não um ponto facilitador, impulsionador. Um exemplo, Rafa, hoje, né, eu vim com uma amiga, né? A Aline tá aqui com a gente. E eu costumo dizer que a gente precisa brindar as pequenas grandes coisas. Sim. E eu acho que as pequenas grandes coisas são o que sustentam mesmo, né, todo o processo. O arroz com feijão. O arroz com feijão. E, por exemplo, quando a gente estava vindo na estrada, né, eu olhei para ela e falei, Aline, eu tô tão feliz que a gente vai viver esse momento juntas. E amanhã a gente vai também, né, no evento da Lari, vai ser maravilhoso também. Hoje estar aqui, ela estar aqui comigo. Mas quando a gente tá na estrada, no carro, caminhando, né, ali, eu falei para ela, Aline, eu tô tão feliz. E eu acho que é isso. É a gente conseguir olhar. A gente nem viveu o que a gente veio para viver, a gente nem tinha chego aqui ainda para hoje, para o podcast. Mas a gente já estava celebrando. Sim. E eu costumo falar para as minhas pacientes, inclusive, eu falo assim, cara, você vai viajar? Celebra a hora de arrumar a mala já, sabe? Começa já a curtir desde já. Não torna um negócio também estressante, né? Porque tudo tem que ser muito... E nós, hoje, eu vou falar para vocês, gente, a gente acaba realmente se cobrando muito, né? Sim. E indo mais para esse caminho do estresse, da entrega, sabe? Sim. Tudo é muito entrega, eu tenho que entregar tudo perfeito, né? O adesivinho perfeito. Sabe o que eu Precisa. tô fazendo? Que me me veio conte. assim, né? Minha terapeuta olhou pra mim e falou, finalmente. Eu tô estruturando hoje em dia a minha rotina com base no meu ciclo menstrual. Maravilhosa. Então, tipo assim, por Faz muito exemplo, sentido. as semanas de ovulação folicular são as semanas que eu tô tipo assim, eu vou fazer, vou entregar, pintar minha cara pra ir pra guerra. Maravilhosa. Mas na hora que eu entrar na semana onde pré-menstruação, que eu vou começar ali, né, eu já vou começar a desacelerar e fazer outros tipos de processo. Não vou exigir o mesmo nível de treino e intensidade física do que o período de ovulação e tudo mais. Então eu comecei a fazer isso e tá me dando um alívio. Vou contar pra você que eu faço isso. Você Inclusive, faz? o Levantando Mulheres, a data do Levantando Mulheres de todo ano é decidida. Com base... Gente, eu tenho que estar no meu melhor momento de entrega. Apesar que, Rafa, você não acredita. Eu não sei eu não sei o nível de intimidade aqui pra eu contar isso em rede nacional. Amigas. Meninas, fiquem atentas. Eu sou super atenta com a minha saúde, com o meu cuidado e tal. Comecei irritabilidade. E isso é super legal pra gente falar com o tema depois em terapia, tá? Tá bom. Por quê? Um cansaço final do ano passado, um cansaço extremo. Assim também, tá? Sabe um cansaço muito extremo, Sim, assim, que eu falava, gente, não tem força, não tem... Eu tava assim também. Irritabilidade, tipo, qualquer coisinha, sabe? Sim. Muito, muito forte. E aí começou os calores. Rafa, gente, eu não tenho idade pra isso. Nem carinha. E aí, olha a importância. Lembra que eu falei sobre autoconhecimento? Sim. De se conhecer. Sim. Eu me conheço tanto emocionalmente que eu sabia que isso não era algo emocional. Sim. Porque é muito parecido os sintomas, lindona. Sim. Muito, né? E aí, eu fui na minha médica e falei com a Fer, Fer, é o seguinte, tem alguma coisa estranha aqui. Tinha feito exames no começo do ano, tá?
Isso foi tipo novembro, outubro, claro, e assim, um turbilhão de coisas acontecendo na vida em si. E aí o emocional também, né? Podia estar assim, minha terapia em dia, mas eu me conheço. Batata, né? Os hormônios ali, ó, alterados. Provavelmente estou ali com a portinha, pezinho já entrou na meno. Não tô. Cara, não tava querendo isso já. Mas tem domínio? Não tem. Tem como a gente funcionar melhor nisso. Sim. Né? Então, assim, isso é algo que eu sempre fiz de acompanhar minhas pacientes muito de perto e que na clínica, a gente ainda nem falou da clínica, mas eu fico muito feliz de saber que as minhas pacientes são acompanhadas da mesma forma, assim, com esse cuidado. Por quê, Rafa? Muitas mulheres chegam, muitas vezes, com sintomas muito parecidos, tá? E aí, assim, achando, muitas vezes, né, que estão em depressão e às vezes até com um diagnóstico de ansiedade, de depressão, e ainda não olharam a parte fisiológica, a parte hormonal. Então, eu sempre peço para as minhas pacientes, se chegou lá, claro, a gente vai avaliar queixa, sintomas, tudo. Mas eu vou perguntar como é que são os seus exames, como é que são os seus hormônios, como é que tá. Vamos fazer um check-up, você já viu isso antes? Porque isso é importante, porque é muito parecido. Influencia muito. E é muito parecido, entendeu? Então, se você nos conhece, a primeira coisa... E poderia ser, tá, gente? Emocional. Exato. Então, por isso que é importante a gente ver. Mas você acredita nisso agora? Não sei como vai ser, né? Essas mudanças. Tô descobrindo, tá, gente? Vou contando pra vocês. Me sigam no Instagram que eu vou contar. Porque agora eu vou ter que falar mais sobre isso. Sim, tem, porque isso afeta muito. E assim, eu não entrei nisso, mas quando você trouxe a questão da irritabilidade, do cansaço, eu tava muito assim no final do ano. Eu tava assim... Nossa, eu tava com desânimo, com um negócio. E aí, o que eu fui fazer? Fui na minha médica, falei pra ela, assim, ó, não tá normal isso, porque eu sei que não é emocional. Porque eu também estou num processo tanto de autoconhecimento que eu sabia que aquilo não era, tipo, emocional. Porque as minhas coisas eu tava acontecendo, eu finalmente fiz a minha transição e falei, não, eu vou focar nos meus... Não fazia sentido. Cheguei lá, batata, eu tenho hipotiroidismo. Minha tireoide tava alterada de novo. E eu tava com uma queda de vitamina D. Aí eu falei, viu, é isso. Aí eu fui, regulei minha tireoide de novo, fiz protocolo de vitamina D. Pronto, estabilizou. Tá vendo? E a importância de se conhecer, Rafa, faz muita diferença, né? E a terapia, ela é esse divisor de águas. Esse é o caminho. Porque não é só sobre se cuidar quando não está bem. Realmente é muito importante você se cuidar quando você não está bem. Mas você estar lá para você ficar melhor, gente, aí eu falo que essa é a parte mais delícia ainda da terapia. A cereja do bolo, não perde isso, não. Exato. Não, e é engraçado porque desde a primeira convidada da primeira temporada, todas trazem a importância do processo terapêutico. Olha isso, que lindo. Então, realmente, assim, é um divisor de águas e quando a gente abre a porta para esse caminho, para essa visão, assim, o mundo, ele vira outra coisa. Tipo, eu não falo assim de, tipo, o mundo é bonito, a vida é bonita. Né? Óbvio, tem os seus momentos de desafio, mas você consegue abrir uma visão e ter uma interpretação das coisas completamente diferente. Sim. Né? E puxando um pouco agora, quando a gente fala da clínica, né? Porque quando a gente fala do projeto, do propósito lindo do Levantando Mulheres, a gente vê a construção toda dessa comunidade maravilhosa que você hoje é uma comunidade, né? Sim, exato. E uma porta aberta para várias outras mulheres, né? Mas quando a gente traz para a clínica, como a gente trabalha essa proposta, como que funciona lá, e eu quero muito que você traga a questão do processo até você abrir também. A clínica. Porque você compartilhou bastante isso, né? Sim. Então, assim, como eu falei, o Levantando Mulheres, ele é o propósito, né, da minha vida, assim. E hoje ele é um movimento, ele é uma comunidade, eu acredito nisso. E eu acredito que quando a gente se junta, a gente fica muito mais forte, a gente fica, sabe, a gente ilumina muito mais, né, o mundo. Sim. Eu acredito que a gente levanta mulheres, né, com a nossa boca, com as nossas atitudes, com as nossas ações, e que a gente, só da gente não derrubar outra mulher, só da gente não julgar, de você não olhar, sabe, tipo, eu olhei torto, eu julguei uma história, fofoquei aqui, assim, tipo, isso já, se você estiver fazendo isso, você já levanta uma mulher. Exato. Né? Exato. Isso já é algo, assim, muito poderoso. Sim.
Então, isso é o Levantando Mulheres. O Levantando Mulheres é um convite para que a gente seja essa mulher que se levanta e esteja pronta para levantar a outra. Sim. Isso, um propósito lindo, né, que eu vivo. Como surgiu a clínica? Então, Rafa, como eu falei no começo, eu amo ser psicóloga, eu amo atender, sabe? Estar ali com a minha paciente, né? Para mim é muito importante isso, sabe? E aí, por isso que eu falo que demorou esse processo. Por quê? Porque eu tinha um sonho de ter a clínica. Sim. Meu sonho grande, na verdade, começou quando eu me formei. E aí eu virei pro meu pai, eu tava procurando emprego, tá? Eu comecei a trabalhar no posto de saúde, né? Sim, sim. E nesse dia, no primeiro dia que a gente foi, eu tava procurando emprego, levando currículo. E aí eu olhei pro meu pai e falei, pai, meu sonho grande é ter um consultório e ter 10 pacientes. Esse era o meu sonho grande. E eu falei assim, e eu gostaria que esses pacientes conseguissem investir em terapia, né? E eu lembro disso, assim, a gente na escada, assim, eu falando pra ele, né? E como começou o consultório, se a gente for pensar? O consultório começou, eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho eu ganhava R$850 para trabalhar, eu trabalhava 2 dias na semana. Sim. Eu peguei o meu salário, fui nessas lojas que dá para parcelar em 12 vezes, 18, 24, sei lá o que. Comprei uma poltrona, um armarinho e emprestei um divã da sala da minha mãe. Uma amiga muito amada falou, vem cá, eu tô abrindo um estúdio, tem uma sala, você me paga por porcentagem quando você atender. Gente, sabe um negócio assim, tipo, meu... Coração, né? Coração. Tipo, eu falo que eu tenho até vergonha, porque eu falo, amiga, você sabe que você, assim, você não cobrou, né? Você me presenteou, porque não tem como. E aí, eu trabalhava durante o dia e ia lá no final da tarde para ficar de plantão, né, estudando e esperando meus pacientes, do tanto que eu já queria aquilo. Eu sempre quis ser psicóloga clínica, atender no consultório, sabe, orientar minhas pacientes. Isso sempre tocou meu coração. E aí, Rafa, o que aconteceu? Eu comecei a crescer nisso, trabalhei, né, passei num concurso público, e aí teve aquela fase também, tá, gente, de abandonar o concurso, né, depois de 5 anos, porque, tipo, já era inviável, eu vivia o concurso e vivia o consultório, e aí o consultório começou a aumentar. Fui muito abençoado com parceiros, né, tem um colégio muito abençoador que abriu as portas para mim lá também, né, no começo eu atendia criança, eu comecei atendendo criança, eu amava atender criança, e eu atendi muito tempo criança, né, e adultos, todos os públicos. Então eu sempre gostei, foi sempre algo assim que tocava o meu coração. E aí nisso eu fui crescendo, a gente foi desenvolvendo outros projetos. Chegou um ponto, Rafa, aí de exoneração do concurso, né? Que, imagina, pais que são concursados, né? E aquela crença de que o concurso quer estabilidade e tudo mais. Mas eu já era deve ter isso e não tomar uma decisão por conta do quê? Daquilo que a gente aprendeu, das crenças que a gente teve, das vivências que a gente teve. Por isso a importância de terapia, se conhecer e saber quem a gente é, não quais os bilhetes que a gente recebeu. É engraçado você trazer isso, porque quando eu tomei a decisão de sair do CLT, por mais que o CLT não tenha essa estabilidade do concurso público, ele tem uma estabilidade no sentido, assim, de ter o salário ali todo mês. Putz, fui desligado, não sei o que, eu tenho rescisão de contrato. Exato, é diferente. Exato. E eu tive pessoas ao meu redor. Você tem certeza disso? Você vai fazer isso? Isso aconteceu com você, inclusive? Sim. Né? Principalmente por conta de ser um cargo público. Exatamente. Né? Tipo, meu, que loucura, você, né? Nossa, e assim, só que eu sabia o que eu queria. Né? O meu sonho tava lá, tanto que eu tava assim, ó, eu ficava, né, até tarde. Depois, no final, eu tentava negociar. Então, assim, eu já tinha um dia a menos, né, dentro do cargo público, e aí ficava mais no consultório, mas, tipo, já não era mais o que eu gostaria. E nessa época também daí eu já era casada, tal, então assim, era outro, mas tem toda essa influência, né? Mas eu falei, não, eu vou fazer isso. E o Paulo, assim, ó, eu falo que o meu esposo, Rafa, ele é o meu maior apoiador, sabe? E eu falo assim, ele pega na minha mão e vai, sabe? E ele sempre foi isso. E assim, no Levantando Mulheres eu faço questão de honrá-lo, porque assim, não só lá como aqui, né, em todos os momentos,
Porque realmente, sabe, para estar aqui hoje, por exemplo, Sim. né, ele tá com todo o suporte lá, com o TEL, né, tudo. Sim. Então, e todo o suporte também para que eu esteja bem aqui. Então, assim, isso para mim é muito importante, né? Sim. E aí o Paulo super apoio e tal, vamos ficar no consultório. E aí, imagina, eu tava realizada. Tudo que eu queria, gente, eu queria ficar no consultório. Então, assim, como esse sonho grande do meu coração, que era atender ali, só foi crescendo, o consultório crescendo. E aí eu fui fazendo palestras também. Aí teve um momento que eu decidi, né, que eu falei assim, não, agora não vou atender mais crianças. Foi uma decisão muito difícil, né, e que me amedrontou também, porque assim, tá, eu era especialista em atendimento infantil, meu público maior era criança, mas as mães iam ficando. Elas vinham para a entrevista inicial, e aí elas iam ficando, e aí eu achava, né, e eu encaminhava para outra psicóloga, para uma amiga, a criança, e eu comecei a entender, eu falei, peraí, né? E aí eu também comecei a me identificar, estudar muito mais sobre, né, sobre a mulher, sobre o nosso feminino, então assim, eu me aprofundei nisso, eu falei, não, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero fazer morada. E aí, junto com isso, logo depois foi surgindo o Levantando Mulheres, né, o projeto em si. E aí, já há uns 4 anos, acho que até uns 5 anos, eu tenho esse sonho de, um dia eu vou montar uma clínica. Eu quero que mais mulheres tenham acesso a esse acolhimento, a esse atendimento, que é o atendimento que nós pregamos, essa, né, a nossa cultura hoje no Levantando Mulheres, que é realmente um atendimento cuidadoso, verdadeiro, ético, efetivo. A gente não vende consulta avulsa. Você não vai lá para você, eu quero comprar uma consulta, eu quero. Não. Nós oferecemos um acompanhamento. Sim. A gente nem fala sobre, sabe? Porque assim, tem lugar, você vai, eu quero fazer hoje, eu quero. Gente, não é o nosso padrão. O nosso padrão realmente é uma transformação significativa. Sim. E a gente não vende também essa transformação de, não, gente. Processo terapêutico é um processo mais longo, é um processo que demanda entrega, dolorido. E é um processo só que quando você realmente se coloca ali, né, para realizar, é uma mudança que não é uma mudança assim, nossa, uau, vou mudar minha vida hoje, não. Sim. É uma mudança que você sente com prazer, é uma mudança que você tem constância. Sim. Né? Então, isso é algo que eu sempre me comprometi. E aí, Rafa, eu comecei, né, nesse processo, eu desenvolvi a minha metodologia, né, que é os 4 As. Eu fiz mentorias, mas sempre atendendo, tá? Nada podia bater nos meus horários de atendimento. Então, eu me viro nos 30 porque meu horário de atendimento não pode bater. Só que o que acontece? Minha agenda fechada já há muito tempo. Então, começou a fechar, porque aí eu também comecei, porque eu prezo aquilo que eu falo, eu faço. Então, eu não vou falar para você, olha, Rafa, você tem que ter uma vida, você tem que ter qualidade de vida, você tem que ter uma vida equilibrada, mas você vai ter que trabalhar 24 horas, você vai ter que... Não, entendeu? Então, assim, nesse processo, eu sempre prezei muito o que era qualidade para mim, o que era realmente valoroso para mim. Então, para mim, é valoroso ter os momentos com meu filho, é valoroso ter os momentos com meu esposo, é valoroso ter os meus momentos, é muito valoroso isso. Então, eu entendi que aquela agenda cheia já não era, então eu comecei a diminuir. E é dolorido quando você começa a ter agenda cheia e você começa a diminuir, gente. Mesmo você aumentando o seu valor de sessão e tudo mais, mas é doloroso você olhar e falar, nossa, mas eu tinha tanto paciente, mesmo sendo uma escolha. Mas era uma escolha que eu tinha muita certeza. Então, assim, fui diminuindo, e aí teve uma hora que eu tive que fechar a agenda. Sim. Então, minha agenda fica fechada muito tempo e eu recebendo sempre assim, acabo mais por indicação. Então, assim, né, às vezes abri a agenda, mas sempre já tinha alguém esperando, já tinha uma indicação e tal. Sim. Então, eu tinha esse sonho de ampliar essa qualidade de atendimento, né? Mas sempre tinha indicação, sempre já tinha alguém na fila para entrar na sua agenda. E é uma agenda muito fechada. E aí eu tinha esse sonho, e eu ia estudar, mas eu voltava para. Por quê? Porque abrir uma clínica me tira desse lugar que eu gosto tanto. De atender. De atender, porque, gente, para eu abrir esse espaço para abrir uma clínica, eu tenho que gerenciar essa clínica, eu tenho que... vou contar do processo, vocês vão ver, gente, porque eu também sou empresária. E aí, como é que faz? Como é que faz para ser empresária
né? Terapeuta, mãe, esposa, mulher. Filha, amiga, mulher. Como é que faz, né? E eu gosto muito, eu gosto sempre de entregar o meu melhor, né? Eu já tenho lutado muito com o perfeccionismo e eu falo que eu tô mais estabilizada, bem mais. Mas eu já fui muito mais sofredora porque eu também já fui muito perfeccionista, Rafa. E aí veio esse desejo de clínica, então eu fui estudar, eu fazia curso, mas deixava, falava, vou ficar aqui no meu cantinho, vou ficar aqui, porque aqui, ó, e, gente, zona de conforto é uma beleza. Ai, é maravilhoso. Zona de conforto é delícia, você tá ali, você faz o que você ama, você tá... E aí, só que chegou um dia, e eu tava para abrir, né, uma mentoria, Rafa, e aí eu tava na estrada, e nesse dia, 4 pacientes me procuraram. Na estrada? Na estrada, tipo, durante a viagem, tá? Eu tava voltando de São Paulo. Eu tive 4 buscas por pacientes, 4 buscas por atendimento, e eu com a minha agenda fechada. Sim. E uma dessas pacientes era uma paciente que tinha sido minha paciente. E quem já foi minha paciente, gente, uma vez minha paciente a vida inteira, ou seja, elas têm um lugar especial no meu coração. Eu sou dessas, tá? E aí, o que aconteceu? Só que o horário que realmente que ela precisava, eu não conseguiria atendê-la. Aí eu fui e aí eu sempre indicava para outros colegas, né, que eu confio, colegas. E aí, o que aconteceu, Rafa? Essa paciente especificamente, como ela, senão eu até atenderia ela, porque eu, né, tenho esses horarinhos exclusivos aí para, né, o paciente que volta, tal. Mas ali, o que aconteceu? Como não bati o horário, eu falei, olha, vou indicar para você, ela é ótima. E eu realmente sabia que essa colega, ela era muito boa tecnicamente. Sim. Essa paciente foi para consulta, né, e aí ela me ligou. Só que aí pegou no calo, gente. E às vezes a gente precisa de alguma coisa que pegue no calo para empurrar a gente mesmo. Sim. E ela falou, Amanda, ótima, quero te agradecer a indicação, realmente. Né, me senti acolhida, foi muito bom, ela me esclareceu. Então, ela falou assim, mas eu vou te dizer uma coisa, faltou um quentinho. Ela falou assim, isso eu só encontro em você, cara. Primeiro porque é vínculo terapêutico, né? E eu entendo disso, que realmente tem uma questão de vínculo e tudo mais. Mas aquilo fez um estalo no meu coração, assim, e na minha mente. E eu falei, cara, agora é a hora. Porque é a hora, na verdade, de eu estender o que é a clínica. E aí eu batizei a clínica, né? O nome da clínica não podia ser outro nome. O nome da clínica é Clínica Levantando Mulheres. Esse é o meu propósito, foi esse o chamado que Deus me trouxe para cá, sabe? E aí, eu falei, gente, eu vou abrir aqui. Né? E eu tive várias pessoas maravilhosas nesse contexto, que eu procurei, amigas que eu falei, gente, eu acho que agora é a hora e tudo mais. E aí, foi uma missão quase impossível. Para encontrar as profissionais. Para encontrar as profissionais, para organizar o processo da forma que eu gostaria. Sim. Porque assim, hoje a clínica ela é composta de profissionais incríveis, de mulheres maravilhosas. É uma clínica, né, que é de mulheres para mulheres. Então nós temos só psicólogas mulheres, né, e atendemos o público feminino. E aí, Rafa, encontrar elas, né, e elas são excelentes, então encontrar profissionais que realmente fossem excelentes naquilo que elas entregam, que fossem especialistas, mas que além de tudo tivessem um propósito quentinho, um propósito alinhado com o meu, né, aquilo que eu acredito, valores, né. Então, e eu sou chata, gente, né? Eu sou exigente. E assim, eu fui presenteada, né, com mulheres incríveis, com profissionais realmente de excelência e, além de tudo, humanas. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai até muito engessada, sabe, Rafa, dentro da psicologia, assim. Não pode isso, não pode aquilo, né? Claro, tem coisas que realmente, né, a gente tem toda a ética, cuidado, mas tem outras coisas que a gente sai até com medo, né? Sim. E eu precisava de profissionais que fossem, acima de tudo, humanas, sabe? Sim. Que tivesse, assim, eu falo, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho sempre esse posicionamento, mas eu tenho esse cuidado, esse amor, e eu queria que a clínica, ela não fosse
algo que a Amanda tá aqui, a clínica aqui, não. O meu sonho, o meu desejo, e é o que está acontecendo agora, é que a clínica é uma extensão de mim. Então, além delas terem as expertises delas, eu ainda supervisiono, né? Tem todo o trabalho de supervisionar, de treinar, de passar um pouco ali da minha metodologia também, daquilo que eu acredito. Então, hoje, né, você e todas as mulheres que entrarem em contato com a clínica Levantando Mulheres em algum momento vão ter esse atendimento de excelência, de qualidade e vão ter esse quentinho, gente. Né? Então, e para mim, acho que foi o mais desafiador foi isso, foi sair desse lugar que eu amava tanto, para dar espaço, para sair desse lugar e ir para um lugar também de liderança, de gerenciar processos. E ai, gente, essa é a parte difícil. Não é? Não, mas sabe o que assim, tem a parte do gerenciar processos, tem a parte do ter essa visão do negócio como um todo, mas não sei se vai fazer sentido, mas eu acho que a parte mais difícil é você sair para dar espaço. É muito difícil. E até no começo eu falava assim, tá, mas será que elas vão? Como que vai ser esse processo? Porque assim, quando uma paciente vem, e geralmente, igual eu falei hoje, né, muita indicação, há muito tempo, assim, não tem nem meu contato, sabe, tipo no Instagram, como contatar, porque realmente já minha agenda fechada, trabalhando assim. E eu falava assim, mas é alguém que vem querer um atendimento comigo, né? Porque ela já vem querendo esse espaço. E aí, realmente, dar esse espaço e modificar também essa... Porque para que eu fosse para essa liderança da clínica, eu precisei abrir mão de alguns horários. Então, assim, tá, vou finalizar esse processo e eu não vou abrir mais esse espaço aqui de atendimento, por exemplo, né? Então, eu acho que foi a parte mais doída para mim. E assim, tem a questão também de trabalhar o processo até com as pessoas que vêm querendo o seu trabalho. Isso. De mostrar que a clínica tem a estrutura, tem o quentinho que você sempre entregou. Isso, e isso era algo que eu tinha medo no começo, sabe? Falava, será que elas vão confiar nisso? Será? E hoje, graças a Deus, né, eu trabalho excelente, né? Tenho uma equipe realmente maravilhosa, eu agradeço as meninas, elas são incríveis. Hoje a gente tem esse resultado, né? A gente tem já depoimentos, né, das mulheres, e é muito recente. A clínica inaugurou oficialmente em dezembro. Então... Mas a gente está, assim, com um resultado muito satisfatório das nossas pacientes, de quem está sendo acolhida por nós. Fico muito feliz de saber, porque é esse espaço para se levantar também, né? Além de levantar as pacientes, elas estão ali também. Porque isso é uma outra coisa que eu sempre penso também, que o trabalho, o processo terapêutico, às vezes ele é para os dois lados também. Os dois lados. E você sabe que isso era um objetivo. Quando eu decidi realmente abrir a clínica, eu pensei, eu quero uma clínica que levante todas as mulheres, principalmente as psicólogas que estão nela. Então, geralmente, quando você vai abrir uma clínica hoje, Rafa, se for um modelo tradicional e tal, você quer ir lá e fechar a agenda dessa psicóloga e falar assim, olha, você precisa fazer tantos X horários e tal. E aí, a minha conversa com elas é assim, ó, eu quero que vocês realmente, vocês façam parte, vocês são a clínica Levantando Mulheres. Então, eu quero que vocês sejam envolvidas em todos os processos, né, que vocês conheçam muito bem toda a nossa cultura, toda a nossa estrutura, o nosso DNA, que vocês carreguem isso. Mas antes disso, eu quero que vocês sejam mulheres, mães, esposas, né, que elas vivam essa vida e que elas estejam bem para cuidar. Então, não é uma agenda super cheia, pelo contrário, entendeu? Então, assim, eu quero que vocês... Não tem, se você olhar e falar assim, Amanda, tem uma psicóloga que tem uma agenda do dia inteiro. Não tem, porque nós nem é a nossa forma de funcionamento. Então, assim, você não vai conseguir esse acesso a... Eu quero das 8 a não sei quem é a psicóloga, tem esse horário... Não, ela tem esses horários padronizados. Por quê? Porque antes disso ela também tem que viver, e ela também tem que se preencher. E eu acredito muito, Rafa, e eu falo que esse é um lema, né? Eu brinco que lá no Instagram até falo assim, ó, a regra é clara, né? Então, assim, a regra é clara. Qual regra é clara? Que primeiro a gente se preenche, para depois transbordar. Exato. Porque se a gente não fizer isso, se a gente não se preencher de amor, de cuidado,
a gente não vai ter o que transbordar, né? Chega numa hora que a gente tá até vazia e às dói. vezes, a gente se machuca muito nesse Machuca processo. demais. Eu já tive experiências assim de querer ajudar, mas eu não estava preenchida por dentro com amor por mim mesma e tudo mais. Então eu não fui capaz de conseguir transbordar e levantar, né? Porque é um processo muito difícil também. Muitas vezes também quando nós mulheres, socialmente falando, a gente sempre foi colocada no lugar de dar, de estar disponível, E de não se preencher. Exato. Não tinha esse espaço de olhar para si, tipo, olha, você, né, você merece esse tempo, você precisa disso. Não, era sempre um lugar de muito cuidado. De estar disponível, de dar, de estar ali, né? E a gente realmente nunca foi convidada, nunca foi incentivada, tipo, não, olha pra você, se preenche, se cuida, faz por você, né? Antes de qualquer outra pessoa. E quando esse processo vai sendo feito, às vezes as pessoas ao seu redor, muitas vezes até nem gostam, dependendo. Exatamente. Sabe? O que aconteceu com você? Você mudou. Você mudou. Ai, você tá, sei lá, distante. Você tá arrogante. Você egoísta. Tá egoísta. E isso é dolorido, porque às vezes isso vem de lugar de pessoas que você tem um vínculo afetivo muito grande. Mas é o lugar de pessoas que muitas vezes estão inicialmente deixando de receber, e não quer dizer que você, se você é cuidadosa, você vai parar disso, não é isso. Tanto que eu falo assim, cuidar é um dom. É maravilhoso. Se você cuida, se você tem esse dom, se você... Gente, é maravilhoso. O excesso disso é prejudicial. Sim. Eu adoeci, Rafa, na minha vida, tipo assim, o processo mais difícil pra mim foi quando eu adoeci pelo excesso. Eu era essa mulher, Rafa. Eu era essa mulher que nós atendemos na clínica hoje. Sim. A mulher que a gente atende na clínica hoje é uma mulher que ela é muito inteligente, ela é uma mulher cuidadosa, ela é uma mulher que ela faz muito, ela entrega com excelência, mas às vezes ela esquece dela. Sim. Se der, ela faz. Primeiro a empresa, primeiro o outro, né? E eu fui essa mulher. Eu fui essa mulher que muitas vezes, tipo, eu corria pra... Tô precisando de você, tá? Amanda, preciso. Sim. Né? Toda vez que você fala sim pro outro e esse sim for um não pra você, a resposta tinha que ser não. Sim. Né? E eu era essa mulher do sim. Né? E eu sou cuidadosa até hoje, eu amo cuidar, Rafa, isso é meu. Só que hoje eu tenho equilíbrio, hoje eu cuido primeiro de mim. Né? Porque quando a gente se cuida, a gente vai cuidar melhor, inclusive, dos nossos, a gente vai cuidar melhor da nossa empresa, a gente vai cuidar melhor. E aí, hoje, o que eu vejo, né? A maioria das nossas pacientes, se a gente for pensar, são mulheres que cuidam muito, empresárias, mulheres que estão lá, que trabalham fora, que cuidam dos filhos, que se chegar aqui hoje, ela vai estar linda, inclusive. Ela não vai ser uma mulher que ela tá impecável. Por fora. Por dentro. Mas por dentro, gente, a gente não sabe como é que ela dormiu à noite, quantas vezes ela acordou, né? Ansiosa. Ela tem um senso de julgamento muito alto. O juiz. Né? O juiz. É uma mulher que ela sofre porque ela quer controlar tudo, né? E aí, o que acontece, se a gente pensar nisso? É uma mulher que ela nem se permite ser cuidada, porque ela muitas vezes é tão boa, entendeu? Que talvez fazer terapia é o último até dos pensamentos, ela tem total noção do quanto faz bem, mas às vezes ela não se permite. Vou contar uma história pra você, de uma paciente, e essa história, né, é uma história antiga, e eu tenho esse cuidado sempre, né, ético de... E essa paciente é uma querida, e ela conta essa história, e eu falo que eu gosto de contar por conta disso. Essa paciente, um dia ela falou assim pra mim, Amanda, você não trabalha no sábado? Na verdade, gente, agora que eu tô trabalhando na sexta, viu? Porque a minha sexta era off. Até isso é uma coisa que a gente tá negociando na clínica, mas eu tô trabalhando meio período na clínica e sexta-feira, meio-dia é off. E aí, eu falei, ai meu Deus, né? Eu falei, vamos tentar entender por que ela tá falando isso. Sim. Né? Quando ela fez essa pergunta, e ela falou assim, o meu sonho é não trabalhar no sábado. Essa paciente é uma grande empresária. Ela tem uma equipe, gente. Ela tem 30 pessoas abaixo dela. Ela pode não trabalhar
um ano se ela não quiser. Sim. Né? Claro que não, a gente brinca assim, né? Sim. Mas assim, ela pode tranquilamente não trabalhar aos sábados. Sim. Né? Mas ela ainda não se permite fazer isso. Ela não se permitia, porque agora mudou. Sim, exato. Porque muitas vezes também a gente traz crenças de escassez, né? Muitas vezes, então, se você passou por uma situação muito difícil, você, poxa, foi difícil construir isso aqui, então eu tenho medo, eu tenho que controlar, porque se eu perder isso aqui, como eu volto, né? Eu me identifico muito com isso, porque, inclusive, aconteceu isso essa semana. Porque no domingo eu peguei para produzir os cosméticos para o evento que vai rolar amanhã Show. e no sábado. Trabalhei 12 horas produzindo lá. 12 horas. 12 horas, sem parar. E aí eu fui dormir muito tarde. E aí eu acabei acordando mais tarde na segunda. Confesso, acordei por volta das 10 e pouco da manhã. Eu tava exausta. Mesmo assim, acordei me sentindo culpada. Mesmo assim. Mesmo assim, foi muito difícil eu entender que no domingo eu tinha ficado trabalhando 12 horas. Em pé, em pé. Olha a sua entrega. Em pé. E às vezes é difícil para eu reconhecer isso. Porque realmente, assim, faço terapia por um desses motivos. Mas, assim, o meu nível de exigência, de autoconfiança é muito alto. É muito alto. Eu, inclusive, tomo medicação para conseguir dormir. Né? E eu tô num processo onde eu gostaria de gradativamente retirar, né? E aí teve um domingo, teve um sábado, inclusive esse sábado pro domingo que eu trabalhei, que eu me propus a tentar dormir sem a medicação. Eu tava super cansada já e tal. Não consegui. Eu tava com a cabeça deitada no travesseiro assim. E aí eu comecei até a pensar, mas tem tanta gente com, sei lá, com problema, com não sei o que, e consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Por que eu não tô conseguindo? Sabe? E aí a cabeça pilhada, a cabeça trabalhando ali sem parar. E olha só, até parar de tomar o remédio era uma cobrança. Porque a gente não tá falando de um processo de, olha, eu vou fazer isso, não, eu vou fazer isso num sábado que eu tô cansada. Exato! Às vezes faz a gente sentido. se coloca numas coisas que não tem sentido algum. E até essa comparação, né? Porque eu acho que o que é hoje, Rafa, que faz muito mal pra gente, tá? Sim. É essa comparação, essa autocobrança que a gente tem de comparar. Nossa, tem tanta gente que dorme, tal, tem tanta gente que canta também, ou não canta, você canta? Canta. Você é maravilhosa, gente, ela até canta, pelo amor. Gente, dá licença. Ela é muito artista. Você pode perguntar se eu pinto, eu não pinto. Ela não pinta. Sei desenhar. Mas você entende que, tipo assim, vai ter várias coisas que alguém vai fazer hoje que eu não faço. E que isso também não quer dizer isso quer dizer que eu não faço hoje, mas não quer dizer que eu não vou fazer nunca, ou que eu não vou fazer, sabe? Então, assim, é um processo, e de escolha, inclusive. Exato. Mas as nossas escolhas, elas precisam ser escolhas que são cuidadosas e respeitosas conosco e com o nosso processo, né? E não escolhas que nos atravessem de uma forma que nos machuque. Exato. Né? Então, eu acredito muito nisso, sabe, Rafa? Sim. E eu acho que o processo terapêutico, inclusive, ele traz muito isso, né? Ele traz, sim, gente, tem a parte, ela falou, olha, foi só... Tem dias que é difícil, que é dolorido, tem dias que a gente precisa realmente mostrar ali para os pacientes, né? E principalmente quando você tem um plano. Sim. Eu tenho certeza, a sua psicóloga, ela olha para você, para suas queixas, para aquilo que você já apresentou, e vocês desenharam algo juntas. Teve uma sessão, foi a primeira do ano. A gente tava conversando, nossa, eu não sabia que eu tava tanto precisando daquilo que ela me falou. A gente tava falando e tudo. Eu não lembro direito 100% que foi o tópico todo da sessão, mas no final ela finalizou falando o quão bonito e pra ela tá sendo, ela fica muito feliz de ver toda essa minha trajetória e todo esse processo que eu passei de transformação e de conseguir ter tirado as minhas camadas, as minhas coisas e conseguir ser eu, na minha autenticidade, na minha lucidez, no meu eu. E aí ela virou pra mim e falou assim, porque isso foi um negócio que eu levei muito tempo pra acreditar que eu sou capaz de movimentos significativos, né? E aí ela virou pra mim e falou assim, se todas as mulheres se colocassem para fazer o processo, essa entrega que você tem de fazer, de estar ali, de mesmo
Teve uma vez que ela até comentou comigo, tipo, eu achei que você não ia voltar numa sessão que a gente teve. Ela falou, e você voltou. Porque e tem aí, sessões que são difíceis, dolorosas. Demais, demais. E aí ela falou assim, ela falou, a primeira sessão que eu fiz com você, ela falou, eu vi essa mulher que você tá se vendo hoje. Olha que Ela linda. falou assim, você vai ser capaz de conquistar tudo que você acredita que você merece, que você é capaz de fazer, sabe? E eu acho que é esse o plano também que a terapeuta quer traçar com o paciente, Sim. sabe? De tipo, conseguir enxergar, tipo, ser capaz de mostrar pro paciente aquilo que ela mesma enxerga nele, assim, sabe? Então, eu acho isso maravilhoso. É lindo, é lindo. É um absurdo. E eu sou apaixonada pelo processo terapêutico e eu sou apaixonada pela transformação que ele causa. Sim. E ver você falando disso com tanto amor, assim, nossa, assim, enche meu coração. Porque o que é mais importante hoje, Rafa? E as pessoas estão se perdendo. A gente está muito na entrega, a gente está muito no externo. Mas, gente, começa interno. Começa em nós, na nossa essência. Para que você voltou? Você voltou na sua essência. Nós temos uma identidade. E às vezes a gente vai, sabe o quê? A gente vai indo com os padrões, com as crenças, e a gente vai se perdendo de nós. De outras coisas. Sim, de quem nós somos e daquilo que realmente nos faz feliz. Sim. E eu quero dizer para as mulheres que estão nos ouvindo, Rafa, que é possível ter uma vida feliz, é possível ter uma vida saudável, é possível ter uma vida com esperança, Sim. é possível ter uma vida onde você ressignifique as suas dores, as suas crenças. Sim. Só que a gente precisa dar esse passo, a gente precisa ter a coragem de olhar para nós e falar, eu não quero mais viver dessa forma que eu estou. Exato. Onde eu tô aqui aparentando algo muito bom, eu tô aparentando para o outro, eu tô sustentando tudo, mas internamente você tá caindo aos pedaços. Eu tô despedaçada. Você não precisa disso, né? Se sustentar tudo é se perder de si, não tá fazendo sentido. Não vale. E a gente consegue viver uma vida cheia de sentido, Sim. né? E é tão bom viver uma vida cheia de sentido. Não é uma vida mágica, não é uma vida perfeita, não é uma vida só mas de é uma vida facilidade. E assim, é muito forte você trazer isso, porque acho que o ponto mais crucial também é a gente não esperar chegar no limite para fazer esse movimento. Eu precisei chegar no meu limite, eu precisei ter uma experiência de quase morte para poder chegar nisso. Mas a gente não precisa. Não precisa, porque é muito mais doloroso, né, Rafa? E assim, é um caminho mais difícil se você chega no limite. Mas também, olha que a gente tem um exemplo do quanto, né, a gente pode sair desse limite e viver uma vida boa, né, e ter essa mudança, essa transformação. Mas realmente não precisa, não deixe chegar no limite. Inclusive para você que está nos ouvindo, né, hoje, que está vendo né, esse podcast, eu queria dizer para você, você não está sozinha. E não é você não estar sozinha, não, é realmente, sabe? Me acesse no Instagram, me mande um direct, converse, eu estou lá para levantar mulheres e a nossa clínica está pronta para atender você, para fazer essa mudança que você precisa. Não passe por isso sozinha. Ajuda, né? É um ato de coragem. É um ato de coragem. Você é sol, não é? Eu sou sol, né? Sol. Por favor. Então eu vou te dar uma representação sua. Gente, uma representação minha! Que lindo, gente! Ai, vamos mostrar. Peraí, primeiro. Um sol com um girassol. Obrigada, amada. Que lindo! Maravilhoso. E peraí, gente, que tem mais coisas. Vamos mostrar. Sim. Gente, eu vou contar pra vocês que essa aqui é a minha paixão, tá? Eu descobri há pouco tempo, recentemente, estou apaixonada. Eu, inclusive, não sei como que a gente vai fazer. Você trouxe mais pra vender? Como que vai, né? Porque, isso aqui é maravilhoso. Eu vim falando no caminho. É muito bom, gente. Ai, olha isso. Nossa. Gente, você é demais. Que mulher maravilhosa, que presente te conhecer, que presente viver esse momento junto com você. Eu agradeço muito. Peraí, vamos fazer uma propaganda da Capim bem linda aqui, gente. Ai, que linda! Ai, que lindo. Peraí.
A gente tá tirando uma foto também. É, gente, vocês estão vivendo isso com a gente é vida real. Ai, que lindo! Amei, amei, lindo. Rafa, que bênção. Obrigada, viu? E me fala uma coisa, o que você falaria para uma mulher que você admira? Para uma mulher que eu admiro, eu gostaria de falar para uma mulher especificamente, né? Primeiro eu quero dizer para as mulheres, e aí eu quero falar para essa mulher. Para as mulheres que eu admiro, eu quero dizer para vocês obrigada. Obrigada por fazer parte da minha vida, obrigada. Aline, linda, olha aqui. Eu amo as mulheres da minha vida. Eu sou muito grata por elas. As mulheres da minha vida, elas me levantam, elas me apoiam, elas me abençoam. E às vezes, não é só, olha hoje, olha a oportunidade, né? Que carinho, que honra estar aqui participando desse podcast, sendo convidada pela Rafa, participando desse espaço, desse projeto tão lindo dela, que é também, né, com o intuito de levantar mulheres, de impulsionar mulheres. Então, para mim isso é muito importante, mas eu acho que a gente precisa expandir isso, né, Rafa? Sim. Então, eu amo muito as mulheres da minha vida, eu sou grata pelas mulheres da minha vida, e eu quero dizer para vocês, primeiro para todas as mulheres, voltem para vocês, para o propósito de vocês, porque o teu propósito, ele te realiza e ele toca o mundo, ou seja, se você vive o seu propósito, eu também vou ser beneficiada com isso. Sim. E é nisso que eu também acredito. Então, o meu propósito também é para tocar a sua vida. E que hoje, realmente, Rafa, de alguma forma, que a gente tenha conseguido levantar as mulheres que escutarem, que estiverem com a gente, né? E eu quero honrar, né, uma mulher da minha vida. Eu acho que é muito importante a gente saber que aquilo que a gente recebeu, né, na nossa vida, foi aquilo de melhor, muitas vezes, que as pessoas nos deram, né? Eu quero aqui honrar a minha mãe, né? Ela foi a mulher que me trouxe ao mundo, e isso é maravilhoso, ela me ensina muito, né? A minha mãe é uma mulher muito amorosa, é uma mulher muito cuidadosa. A minha mãe, Rafa, eu brinco com ela, que eu falo que ela pede desculpa fazendo comida, tá? Né? E ela faz comida muito bem, então... E ela me ensinou muitas coisas, né? E eu vejo nela muito do que eu sou hoje, né? É algo que eu reflito do que veio dela. Claro que, né, nós como mulheres, cada uma tem o seu propósito, a sua identidade, então a gente vai se reinventando. Mas eu e você, a gente tem, né, pedacinhos do que vieram. E tudo que for bom, fica aí, né? Guarda para si, né? Aquilo que você já não acredita, que isso aqui é diferente, eu penso, tá tudo bem, né? Muda, reinventa. Então, especialmente hoje, eu quero dizer para minha mãe, né, o quanto eu sou grata pela vida dela, pelo sim dela, né, para minha vida, pelos presentes que ela me deu, que são os meus irmãos, né? E por ela ser uma mulher que me levanta, né? E com certeza ela é a mulher que mais me levantou na vida. Então, te amo, mãe. Muito obrigada por tudo que você fez, por quem você é. Você é uma mulher forte, admirável. Você é uma mulher que me ensina todos os dias. Obrigada. É isso. Muito obrigada por ter vindo, por ter compartilhado essa história, essa trajetória tão maravilhosa e única. E assim, de verdade mesmo, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Rafa, muito, muito. Eu tô assim, ó, feliz, transbordando amor, muito grata, viu, pelo nosso... Eu quero te dar uma... Ah, eu também. Deixa eu deixar. A gente tá com um cuidado, tá tudo certo. Não tem problema. Obrigada, minha querida.